Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje temos convidadas incríveis aqui, minha digníssima esposa como co-host. Se apresenta, dá um oi aí. Já é minha vez? Muito boa noite, eu me chamo Gabriela Ribeiro, acho que você já deve ter me visto por aqui, sou esposa desse maravilhoso careca e também sou criadora do FBI Clube Jundiaí, um clube de networking e desenvolvimento para empreendedores e empresários. Se você acompanha o podcast, já sabe que ela vem aqui de carteirinha já, tá pagando os boletos e sempre que possível ela tá aqui ajudando e conversando também com os nossos convidados, as nossas convidadas. Você que é empresário, empreendedor, que tem dificuldade de gerenciar seu tempo, gerenciar seus processos, organizar ali as suas demandas, né? Muitas vezes o empresário brasileiro fica perdido no tempo, começa o dia, termina o dia e não sabe o que fez, não teve um processo ali, uma organização. E hoje, então, a nossa convidada vai falar sobre isso, como você se organizar no dia a dia tão corrido. Então, fica com a gente aqui, já pega papel e caneta, começa. Podcast bom é aquele que você vai tomando nota, vai pegando o conteúdo, o insight e coloca em prática, coloca no dia a dia, beleza? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveita agora, clica lá no inscrever-se e no sininho para você receber todos os vídeos aqui do YouTube. A gente tem vídeos semanais aqui para você, tem um podcast, tem várias playlists para ajudar você também. Você que está no Spotify, já segue o canal também, que é muito importante para você receber todos os conteúdos, beleza? Então eu vou apresentar a nossa convidada, Cíntia Brancaleon, seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, obrigado. Olá, pessoal, é uma honra estar aqui, né? Tô ficando mais ou menos craque, fazendo entrevista e podcast. Aí sim! Então, ó, você já falou com a Gabi, agora comigo, e se apresenta para quem não te conhece, para quem não tá ali no FBI Clube, que conheceu um pouco mais do seu trabalho. Então, se apresenta, fala o que você faz e a gente vai esquentando os motores aí. Tá, bom, eu sempre trabalhei em empresas, né, e um determinado tempo ali, acho que mais ou menos um ano, eu decidi empreender, né, com organização, que é uma das coisas que mais gosto de fazer e tenho mais, eu falo que é como se fosse um dom de fazer. E isso veio muito, né, hoje, pensando sobre organização, quando eu trabalhava no CLT, as pessoas vinham me perguntar como que você organiza tão com praticidade, tantas reuniões, tantos processos, né, tanto cronograma. Aí eu falei, não sei, é meu, né, isso é um dom que eu tenho de antecipação, de tempo, de time para cada tarefa. Eu fui aprendendo muito, né. Aí, quando eu decidi ser consultora de organização, foi muito isso, ajudar as pessoas, né? Eu faço parte também do FBI Clube, e aí eu percebo a necessidade das empresárias de delegação de tempo, o que é prioridade, o que não é prioridade, né? A gente eu até comento que primeiro vem o planejamento, depois vem a organização. Então, isso tem muito em conjunto, né? Então, eles têm essa dificuldade. Então, eu tô aqui para ajudar as pessoas a entender que a organização, ela não é chata, ela não é metódica, desde que você entende o seu cliente. Então, eu tenho a facilidade de olhar para o meu cliente e entender o que vai funcionar para ele. Não é o meu método, não é o meu processo. Porque se for o meu processo, muitos não vão conseguir adaptar. Eu sou muito metódica, eu gosto das coisas muito organizadas. E aí, eu fui vendo, né? Eu tenho o meu case aqui, né? De sucesso, que é a Gabi. E organizar a agenda dela foi um case mesmo, porque foi um desafio, né? E eu falo que é isso. Aí quando eu falo que não tem padrão, as pessoas ficam me olhando, falam, como assim não tem padrão? Eu falei, não, exatamente eu te entrego o que você precisa. Eu entendo a sua realidade. Tanto em processos, né? Eu fiz todo o cronograma também ali, vou emendar aqui, depois vocês vão me falando do FBI e ver com a Gabi hoje tem 2 dias de liberdade para estar aqui hoje, tranquila, fazendo um podcast com a gente. A gente vinha falando sobre isso no bastidor, né? Até para contextualizar para o pessoal. Eu acho que se o pessoal assiste os episódios do Márcio, se assistia o meu podcast antigamente, né? Se é o mesmo público aí, as pessoas sabem que eu tenho esse traço de ser mais comunicativa, mais criativa e eu não escondo para ninguém que uma dificuldade minha realmente é a organização. Eu nunca fiz questão de esconder ou maquiar esse ponto, até porque eu acho que se a gente esconde ou maquia, a gente não se dá a oportunidade de melhorar ou de pedir ajuda, né? O que eu fui fazendo ao longo desse tempo todo foi arrumando formas de fazer funcionar pra mim, mas ainda assim eu perdia muito tempo nas tarefas, né? E foi muito engraçado você falar esse negócio dos 2 dias, porque hoje de manhã, na hora de alinhar aqui como é que ia ser a nossa rotina pra vir no podcast e tal, aí ela falou assim, amor, eu vou no podcast também e tal, aí eu falei assim,
responde você, porque você tem um evento essa semana, você tá com tempo livre? Ela, tô. Tá tudo sob então beleza, controle. então Eu vamos. falei assim, né? Ele ainda me perguntou, você precisa que eu te ajude com alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo sob controle. Tipo, que delícia, que paz. Então isso é libertador. E eu gosto muito desse tema, pra mim faz muito sentido, porque eu já fui o cara, assim, é uma luta diária, essa questão de você se organizar e tal. Então, assim, eu, na época do banco, era muito engraçado, porque eu era mais jovem e tal, e então eu não tinha muita experiência, assim, de processo, de organização. Não tive sei lá, um curso, um treinamento, ou alguém para me espelhar para ter aquilo, ó, faz assim que vai dar certo, né? E aí eu lembro que a minha mesa, nossa, era papel até aqui, assim. Eu, por ser, quem conhece de temperamento sabe, né? Eu sou sanguíneo. Então, tipo assim, eu batia o vento, eu combinava reunião com todo mundo, eu não tinha agenda. O banco todo ano dava uma agenda bonita, bem top, assim, e eu não usava, eu não conseguia usar. Aí deixava a agenda lá, usava caderno para fazer as coisas e não marcava os compromissos. Aí eu marcava 1, 2, 3 reuniões no mesmo horário. O cliente chegava lá e eu assim, ó, senta numa sala aqui, senta na outra sala ali. Ele fazia isso de verdade. E aí... Aconteceu umas 2 vezes, ele contava pra mim, quando a gente namorava ainda, eu dava risada, que ele colocava, ele era gerente, acho que PF, colocava cada um num gôndola. PJ, numa gôndola diferente. Aí ele ia, dava introdução com uma pessoa ali e falava, vou pegar não sei o que na impressora. Aí ele ia, atendia outra pessoa. Aí falava, na hora que voltava pro cara, tipo, nossa, deu problema na impressora, por isso que demorou, desculpa, demora. Aí dava continuidade e ia, tipo, sabe quando dava BO? Aconteceu umas 2 vezes, né? Então, mas é assim... muito engraçado, até porque, olha que incrível, quem é naturalmente desorganizado, quando tá ainda nessa fase de, tipo, ou a água não bateu na bunda, porque na época você não empreendia ainda, você trabalhava no banco, né? Não tinha o grau de responsabilidade diferente. Ou você não tinha sentido a necessidade, a percepção, enfim. Nem é tinha mais fácil. Uma orientação, porque parecia que era um negócio meu. Tipo assim, ó, você tá aqui, você tem que fazer seu trabalho, então. É mais fácil você arrumar uma forma de dar um jeitinho do que, tipo, parar e organizar. A gente fala muito sobre isso, né? Teve uma aula essa semana, voltando nas aulas que a gente gravou, que eu falei sobre, por exemplo, ela falou que ela é naturalmente organizada. Nós estamos falando que somos naturalmente desorganizados. Você já desenvolveu isso muito mais do que eu, até porque hoje você tem mais pessoas para liderar, mais projetos em andamento e tudo mais. O quanto o nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Então, se você nasceu com esse traço da organização, que tem pessoas que nasceram, você entende que ser organizado não é chato, não é metódico e, te dá uma super economia. Agora, quem é naturalmente desorganizado, até entender que realmente a organização te economiza tempo, energia, dinheiro e tudo mais, e colocar isso em prática mesmo, tem um gap muito grande, porque o começo vai exigir um esforço. Vai doer um muito pouquinho. grande. E como é que funciona, então, pra gente pegar nessa linha, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se organizar, de ter uma agenda, de ter cronograma, de seguir ali um checklist, porque se perdem, porque é acostumado, tipo assim, no dia a dia, ter distrações e achar que o fato de eu não programar nada é liberdade. E pra mim não é, né? Então, como é que funciona esse primeiro trabalho? Primeira coisa é o autoconhecimento. Eu falo, como você funciona? Vou dar um exemplo meu. Eu funciono de manhã. Eu gosto de acordar e fazer minhas coisas de manhã. À tarde, já não sou muito produtiva. Então, tudo que quando eu defino as minhas prioridades, acho que um ponto legal de falar aqui é que toda semana eu reviso a minha agenda. Ela não precisa ser cravada, ela não tem que ser aquilo ali todo dia. Então, eu vejo as prioridades da semana, reorganizo isso e deixo tempos livres também, porque também precisa respirar. Não dá para ter uma agenda lotada e achar que tá fazendo e não dá conta. Então, o se autoconhecer, você já meio que dá uma mesclada aí, né? Cara, eu sou mais produtiva aqui, então vou marcar mais reuniões aqui, vou fazer as tarefas mais pesadas aqui. Aí, na parte da tarde, faz coisas mais leves. Não deu, aí tudo bem, entende. Uma das coisas que eu achei muito legal, que eu até direcionei a Gabi se você tem um dia, à noite, ali à tarde, né, muito pesado, e no outro dia de manhã você vai ter uma tarefa também que exige muito, tenta mudar. Porque você já tá esgotado à noite, você vai de manhã fazer outra tarefa pesada, isso buga, e as pessoas acabam desistindo, né? Então, eu fui adaptando isso no meu decorrer do CLT. Eu trabalhei ali na última empresa, que é a Centauro, dos últimos 12 anos, e ali eu aprendi muito a ter prioridade do que fazer, porque eu entregava muitas coisas para a diretoria, presidência,
né? Depois que eu passei pro planejamento, depois eu fui para a parte de planejamento evento. E aí eu olhava, eu tinha que entender todas as áreas, eu tinha que saber o time de cada coisa, porque eu era dona de um cronograma gigantesco e tinha mais de 15 áreas abaixo de mim. E ali eu fui criando, entendendo que assim, qual que é o tempo para cada coisa? O que é prioridade? E quando eu entendia que uma área não, tipo, ela ia atrasar ou não ia, eu falei, cara, essa aqui vai ter mais uns 2 dias a mais, porque ela não impacta a outra área. Legal. E aí você vai tendo dom. Então eu tinha essa agilidade de entender, se ela impactar aqui, vai impactar qual área. Eu já É uma visão mais sistêmica, né? Mais holística, assim, do negócio como um mas todo. aí Legal. você vai se adaptando. E uma das coisas que para mim foi primordial, eu até aprendi fazer a pirâmide, né, de prioridades. Então, naquela semana, que era lotado de coisas, então eu pegava 3 assuntos e aqueles 3 assuntos era a minha prioridade. Ou depois a gente entendia, ou não dava para fazer, não fazia. Então, assim, a gente tem que aprender algumas coisas. A falar não. E, gente, agenda toda preenchida não é sinônimo de sou o máximo, sou produtiva. Não é. Não é. E eu provar, mas ver que não é. Porque aí você faz as coisas correndo, você não faz as coisas com qualidade. Então, quando você tem, assim, o autoconhecimento, entende quais são as prioridades que você precisa naquele momento, pode ser até naquela semana ou naquele dia. Por isso que eu falo, não precisa de um padrão, não tem que ter, eu vou fazer a minha semana. Eu até aprendi com um coach que eu tava escutando, ele falou assim, você precisa aprender a organizar a sua agenda um dia anterior. Hoje para amanhã. Depois 2 dias, depois 3 dias. Depois você faz uma semana. E aumentando gradualmente, né? Para você se adaptar. Porque igual você comentou, quem olha para a organização e fala, ai, que saco, é metódico, é porque ainda não viu o quanto isso ajuda o resultado. Só que é doloroso. Então, quando as pessoas vêm pedir para mim uma rotina ou diária, ou uma rotina até de casa, e conciliando o trabalho, tudo, eu falo, você tem que se comprometer 100%, porque eu não faço milagre. Eu ajudo, direciono, mas aí você tem que também ali estar com vontade de querer mudar. Eu lembro até uma vez, eu vou até expor aqui a Gabi, que eu falei assim, olha, você precisa... Pode expor, que ela veio pra isso. Pode colocar aqui na mesa. Porque foi muito engraçado. Quando eu sentei para fazer o cronograma do FBI, eu fui fazendo bem um brainstorm, né? Fala, o que vocês fazem? Anotei tudo no papel e criou um cronograma gigantesco. E ela olhou para mim e falou... eu faço tudo isso? Eu falei, faz, mas de uma forma desorganizada. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? A gente vai antecipar os seus conteúdos. Ela falou para mim, bem assim para mim, bem séria, eu não consigo, eu não vou fazer. Aí eu falei, deixa ela, beleza. No dia, ela foi bem assim, eu falei, não, deixa, é a primeira vez, ela tá vendo um cronograma, ela não gosta de planilha, então também assusta aquele cronograma que eu faço. Hoje até mexeu no cronograma. Aí eu peguei e falei assim, beleza. E quando foi no dia do FBI, que ela tava esgotada, ela teve que imprimir não sei quantos mil papel no mesmo dia, e no outro dia eu tinha que estar bem ali pra apresentar. Ela falou assim pra mim, eu acho que eu consigo entregar antes. Eu comecei a rir, porque eu falei, eu sabia, nada porque ela... como uma boa motivação. Ela tem, só que aí muitas vezes a pessoa vai pela dor. Mas comigo a vida inteira foi assim, tá? Assim, eu falo muito desde que comecei a namorar a Gabi, a gente tem várias conversas, assim, e essa questão do planejamento é um negócio que a gente começou com planejamento financeiro, hoje a gente fala muito de planejamento de negócio, e então, são fases, né, que você vai buscando evoluir ali e melhorar. Eu fui aprendendo muito também, né? E isso que você falou da questão de saber dizer não é muito importante, porque, por exemplo, eu fiz várias formações aí em coach, PNL, em ferramentas comportamentais e tal. E foi um ponto que, assim, quando eu comecei a entender que eu precisava de uma agenda e organizar o meu tempo, foi depois que eu comecei a ter esse tipo de acesso mesmo, né? E você falou esse negócio do coach. Quando eu fiz o primeiro curso de coach, eu voltei, assim, eu sou uma pessoa bem realizadora, assim, eu gosto de fazer. Quando eu tô parado, eu me sinto mal, assim, porque eu quero estar produzindo. E aí eu peguei a Gabi vai lembrar disso. Eu comprei 2 quadros brancos, assim, coloquei no meu quarto e escrevi tudo que eu precisava fazer. E era um absurdo de tarefa. Por quê? Esse negócio de ter meta pra fazer e tarefa. Só que, assim, só me deixou mais ansioso. Porque não conseguia. Não tem como. Eu coloquei tanta coisa que era até, pegar um e-mail tal que tinha 190, sei lá, tinha 19 mil e-mails pra organizar esse e-mail. Até que um dia eu falei assim,
Cara, se tiver um e-mail importante nesses 19 mil e ninguém morreu, Não era tão importante. não vou Não precisar. era. O que eu fiz? Eu abri uma outra conta de e-mail e dane-se essa primeira conta, porque eu não vou usar mais. Se o cara queria falar comigo, ele mandou um WhatsApp, me ligou. Então, às vezes, a gente fica se sobrecarregando de coisa que é inútil. Então, a primeira coisa que foi pra mim foi esse ponto, tipo, o que realmente é importante pra eu fazer? Porque se deixar, naturalmente eu vou escrevendo as coisas, tipo, eu tenho que, e aí dá uma mesa inteira de tarefa, só que Eu o que acho muda? bom essa coisa de anotar, porque você esvazia a mente. Mas prioriza, Mas né? você precisa priorizar. É, Você não vai conseguir fazer tudo. exatamente. Não tem como. Eu até lembrei de um negócio que eu falava assim, a gente mandava sempre fazia uns relatórios e enviava por e-mail, né? Vou parar, vai dar um puta trabalho pra fazer isso aqui. Eu falei, não vou fazer. E meu chefe, eu falei, não vou fazer, quer ver? Ninguém vai perguntar. Dito e feito. Não perguntou, não fiz mais o relatório. Então, Quer dizer que não é necessário, né? não, Tipo, entendeu? Não é necessário. Então a gente precisa ter. Não é de uma hora para outra que você vai saber o que é prioridade, né? Acho que aos poucos a gente vai entendendo, como eu faço com as meninas, com as minhas clientes, é entendendo o ponto mesmo. Mas é aquela parada da lei de Pareto, né? Tipo, do 80-20 ali, você começar a pensar, tipo, o que é 20% do que é fundamental, essencial para o negócio ou para as atividades em si, que vai gerar o mesmo resultado. Exato. E é um trabalho de autoconhecimento, que você precisa se conhecer bem para essa tarefa é meu ego, eu que quero, tipo, fazer, ou é um negócio que realmente é importante, né? E isso ou é eu tô difícil. escondendo algo, ou eu tô, tipo, procrastinando algo que realmente é importante, dando uma importância fuga. que não tem. A minha jornada com a organização também partiu de um início bem. Foi num curso de coaching que eu percebi que era justamente a desorganização que me causava ansiedade. Só que naquele momento eu percebi que era uma desorganização física que refletia uma desorganização interna, e eu tenho essa crença pra mim, tipo, quanto mais desorganizado... Até depois eu esqueci de te mostrar, preciso no bastidor te mostrar um vídeo que eu gravei meu final de semana organizando o guarda-roupa. Você vai ver. Enfim, a desorganização interna ela se reflete no externo. Então, num exercício de coaching, eu tive essa percepção. Caiu a ficha, aí eu passei pelo processo dolorido, que era o que eu pensava sobre organização era que a organização precisava ser aquela coisa quadradinha e eu cumprindo e dando check e tudo mais. Aí, ao invés de eu ficar menos ansiosa porque eu estava num processo de me organizar para ficar mais calma, eu fiquei mais ansiosa porque aquilo me deu gatilho de preciso Porque tem cumprir. tudo aquilo pra você fazer. E você fala, como que eu vou dar conta de tudo isso aqui? Não dá. E aí, quando você fala, as pessoas olham, ficam olhando, não tem padrão, né? Não tem, porque quando você impõe um processo seu, é o seu método, é difícil, nem muita gente vai se adaptar. Eu falo, e aí, o que me deu esse start sobre como ver é o autoconhecimento e foi os temperamentos. Estudar os temperamentos, porque eu demorei pra me reconhecer 2 anos, que eu era melancólica. Eu falei, imagina, eu sou melancólica, eu não sou essa pessoa. É essa pessoa. É, assim, quando você tem essa questão de ferramentas de autoconhecimento, é muito bom, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer... Eu gosto muito do Enneagrama, né? E aí eu ia nos cursos lá e falava assim, eu sou tipo 3, mas tem uma coisa aqui do tipo 3 que eu não é isso aí. Porque era um ponto que a gente muitas Mas vezes dói. se nega a aceitar mesmo um ponto de melhoria e tal. E um negócio da agenda que você falou que me ajudou bastante, assim, foi começar a planejar não só a própria semana. Então, olha pra você que legal. Hoje eu não vivo sem a agenda do Google, e se eu esqueço ali Também não, de gosto lançar muito. alguma coisa ali, já fica, assim, catastrófico. Porque eu tenho esse passado aí de acumular muita coisa, às vezes deixar passar. Só que quando eu comecei, eu sempre fui muito do papel. Então, vocês me conhecem. Vou fazer reunião, se não tiver um papel, eu fico mudo, né? E aí... Perde a voz. E o ponto é que assim, então eu não queria, tipo, nada tecnológico quando eu comecei. O que eu fazia? A Gabi faz isso hoje, né? Que ela coloca lá no visual os post-it e tal. E aí eu comecei fazendo, só que assim, eu via que sempre dava problema na minha agenda. Aí o que eu comecei a fazer? Trabalhar com 15 dias. Porque o da agenda da semana, normalmente você já tá meio programado. Tipo, hoje tem um podcast, amanhã tem uma reunião tal. Até sexta tá meio comprometido. Então eu jogo pra próxima semana aquilo que vai vindo, né? Então aí eu tinha sempre visual. Eu só mudei pro Google porque era muito ruim eu estar no...
sei lá, tô na rua, tô aqui. Cíntia, vamos fazer uma reunião? Que dia? Peraí, deixa eu ver na minha galeria de foto aqui se não mudou o meu compromisso. Você lembra eu na maquiagem? Eu gosto muito. Eu na maquiagem, eu esperava ansiosamente virar o ano pra eu comprar uma agenda. E tinha que ser a agenda mais enfirulada de todas. E aí riscava cliente tal, horário tal. E se esquece de pegar a caneta, o papel, a agenda, anotar. Aí você falou de boca, esqueceu de... no digital acontece também, às vezes você esquecer de mudar um compromisso. Mas é muito mais difícil, porque isso daqui virou uma extensão da gente, tá na mão. Hoje, eu não faço nada sem olhar na agenda. E quase não falo com ninguém sem já colocar na agenda. E pode ter certeza, se eu não coloquei, eu vou esquecer. É tipo, virou meio que uma dependência, mas eu considero uma dependência até que saudável, assim. Tipo, é um backup, tanto anotar... quanto um backup na agenda. Eu também gosto de papel, tá? É uma extensão. As pessoas falam, eu eu tenho toda a minha agenda organizada, mas eu gosto do checklist ali. Eu acho que dá essa sensação, porque né? Porque eu gosto de papel também, né? Eu comprei até uma agenda esse ano, mas eu não usei porque o Google, pra mim, ele assim, é sensacional. Eu gosto muito. Eu ainda tô aprendendo muito a mexer com ele, fazer várias coisas. Falo, nossa, é muito funcional. Só que o papel, pra mim, tem que estar ali. Eu gosto muito de checklist. Porque às vezes você tem ali um projeto para fazer. Ele não tá todo discriminado ali. Então você vai no papel. Né? E o importante de quando você demilitar cada tarefa é saber o tempo mais ou menos que você vai levar para fazer. E eu acho que uma coisa saudável que eu aprendi até com a Gabi, que ela falou assim, eu preciso ter momentos livres na minha agenda. Isso é saudável. Meia hora, tomo um café, volta. Eu faço muito isso. Isso, se eu olho a minha agenda cheia, preenchida, me dá taquicardia só de olhar. Ela olha a minha agenda, ela fala, nossa. Pra ele, eu não porque pra mim, assim, é pra você ver como é louco, né? Na minha cabeça, tipo, seria desperdício. Eu entendo que é importante e eu venho trabalhando esse autoconhecimento. Tipo, calma. Hoje mesmo deu um insight, assim, ó, tipo, teve uma reunião que desmarcou. Aí eu peguei e comecei, tipo, resolver uns negócios, assim. Aí quando eu tava resolvendo, eu tava assim, nossa, cara, eu preciso ter mais tempo pra poder fazer essa parte aqui, sabe? Aí foi então começa a jogar uns buracos na agenda aqui. Uma das coisas legais que eu aprendi também, né, estudando, a Gabi sabe o quanto eu tenho curso, meu marido tá aqui pra falar o quanto que eu tenho de curso que eu faço. Sim. É assim, chegou uma demanda pra você, se em 2 minutos você não resolve, ela vai pro planejamento de prioridade. Ótimo. É assim, porque às vezes você para fazer um negócio e aí você vai fazer. Tudo bem, tem exceções, porque tem pessoas que perdem. Hoje mesmo a Gabi fez... Eu falei assim, mas Gabi, você não tá fazendo? Mas por que já tá fazendo outra coisa? Ela me pegou no flagra. Passa o vento. Passou o vento, levou, e eu falei, tá, termina, mas era rápido. Então tudo bem. Entendeu? Não é que não pode. E eu falei, gente, isso é interessante, né? Porque as pessoas acham que tudo que chega... Você para e tem que fazer naquela hora. Porque a gente é treinado pra desfocar, assim. Então, tipo assim, a galera fala que tem gente que fala assim, eu não tenho foco. Ou eu preciso de foco. E, na verdade, a gente já tem foco. A questão é que a gente tá focado na coisa que não gera resultado positivo para aquilo que você quer. Porque, por exemplo, a gente foi doutrinado desde criança. Né? Tipo assim, que nem você tá assistindo TV lá, eu era criança e ficava assistindo TV, entre um desenho e outro, às vezes saiu um patrocínio ali, um anúncio comercial. Um anúncio comercial, né? Anúncio comercial. Até chegar você na vê palavra. como a palavra já... Aí, na época do meu pai, era reclame. É o reclame. O reclame da... Plim, plim. Então, assim, você já vem desde criança, tipo assim, você vai começar a ser interrompido. Então, você tá em foco lá assistindo o filme e do nada sai a propaganda lá Então, e hoje pior ainda, né? Porque a cada 2 stories ali, uma propaganda. No feed, 1, 2, 3, uma propaganda. Então, você tá toda hora sendo focado. Quem tá assistindo o vídeo aqui no YouTube, se não paga o Premium, o YouTube Premium, tá tendo ali o anúncio lá, 15 segundos, tem que ficar esperando pra passar. Então, quer dizer, você tá focado. Nossa, que legal esse conteúdo. Peraí, deixa eu esperar. Aí vai. Aí para, aí vai. E a gente qualquer assim... atenção você já muda, né? Se você não tá ali focado. Exatamente. Mesmo, então, que às vezes você percebe em reunião quem até já tá preparado para desfocar, a pessoa tá com o celular na mesa assim, aí aparece uma notificação, já esquece que você tá olhando ali. Nossa, eu não vou lembrar agora, mas eu tava lendo um livro e... Eu não sei se eu vou lembrar, mas assim, o cérebro, a cada chamada que vem no celular, a cada mensagem, ele acelera tanto
que você desfoca porque ele é instigante você receber mensagem, você só quer olhar. Falo, gente, e é mesmo, porque isso aqui é um vício. Porque ele mexe com a questão de dopamina, a questão desse processo, né? Então, a gente é treinado para desfocar. E qual que é o ponto aqui? É entender como eu consigo destinar atenção para que você consiga ter essa produção aí. Então, é bem legal. Por exemplo, quando a gente fala de uma construção, por exemplo, de etapas de ou cronograma ou de cursos, né? Eu sempre procuro entender o que entrega, quais são as etapas, aí a gente vai construindo junto o que vem primeiro, o que vem depois. Então, até aqui tem a etapa. A gente fez isso na mentoria da Gabi. Eu estruturei ela, a gente desenhou, eu estruturei ela até no fluxograma para ficar mais visual, até para ela entender. Primeiro passo vai até aqui. Daqui, o que a Gabi faz aqui? A Gabi faz isso. Aí tem a pausa. Dentro da pausa, o que vai ver? Então, quando você desenha também, uma das coisas que eu falo dos processos que a gente desenha, o cronograma que a gente está construindo isso, é passo a passo. Qual é o meu ponto A e aonde eu estou indo para o meu ponto B? Porque aí você vai vendo a sua evolução, você vai vendo as etapas sendo concluídas. Então, quando eu falo, o cronograma muda quantas vezes for preciso. Ele não pode ser engessado. Eu já mudei muito, tanto trabalhando em CLT, tanto do FBI. Eu mudei do FBI, foi muito mais rápido já agora. Já tá se coçando pra passar esse próximo evento depois de amanhã, pra mudar de novo, pra reajustar as coisas que a gente já percebeu no meio do caminho, né? E isso é legal, é você ter a visibilidade, porque se eu sou muito observadora, eu observo demais. Então, todas as melhorias que a gente foi fazendo no FBI, a gente tá entendendo que tá e tá melhorando. Tem gente que acredita e fala assim, vai mudar tudo de novo? Vai mudar, até ficar redondo. Mas isso acontece que, normalmente, quem é empreendedor tem uma limitação, às vezes, de querer... Quando você começa a falar de processo, de padronização, acha que o negócio é engessado, né? Tipo assim, então... por exemplo, às vezes você chega numa empresa e começa a falar de... vamos padronizar o comercial, porque não dá para cada colaborador aqui, cada vendedor, falar de um jeito. Daqui a pouco, um sai vendendo... hambúrguer e o outro tá vendendo pastel. Tipo assim, mas o que a empresa entrega? Exatamente. Então, assim, para ter uma comunicação mais assertiva, aí o cara fala, então quer dizer que você vai mandar um script aqui que eu tenho que repetir e virar um robô? Não. O script, ele é um norte, uma linha mestra ali para você seguir e ela vai sendo adaptada pelo resultado que você faz. E aí, por isso que é importante você fazer a mensuração. Então, beleza. Fase 1, deu certo? A resposta está dando certo? Ótimo, continua. A partir desse momento, eu estou dando um furo aqui que o cliente para de responder. A mensagem que eu mandei ou aquilo que eu falei não conectou com o cara. Então, tem que mudar isso para começar a melhorar. Tem que ir ajustando. E isso é normal. E tem um outro ponto que eu queria trazer, que é assim, eu sou o case das duas coisas, né? A pessoa e a empresa. O Márcio vive falando a seguinte frase, a empresa é reflexo do dono. Ainda mais empresas que estão em início, ainda não tem processo, muitas pessoas já trabalhando equipe, muitas pessoas são terceirizadas, então você precisa geralmente não só largar, mas você precisa transferir a demanda e depois conferir a demanda, tem várias coisas que você ainda faz, enfim, e no meio disso tudo você é a pessoa com as suas demandas de vida, com as suas demandas de pessoais, entretenimento, lazer, pessoas que dependem de você, para quem tem filho e tudo mais. Então eu vejo que são duas coisas, é o autoconhecimento, pessoa, ser humano, e aí o conhecimento do seu lado profissional, lógico que entra no autoconhecimento, mas do que você quer para sua empresa e do objetivo, né? Tipo, a definição do objetivo. É muito do que a gente falou na aula, né? No macro e no micro e nas determinadas fases. Então, o Márcio tem um objetivo, vou dar o seu exemplo ali. O Márcio tem um objetivo dentro do comercial. O Márcio tem um objetivo dentro do comercial, que tem, sei lá, 3 pessoas que tem seu passo a passo, que tem que ser seguido e as análises. Outro objetivo dentro do administrativo operacional. E a empresa tem o objetivo macro. Então, você percebe que tem vários microsistemas de organização rodando ali para um todo funcionar. E essa pessoa que tá aqui, ele tem que ter esse controle. Isso! Que é o que eu tinha. O cronograma da visão para tudo, né? É engraçado, né? Eu tenho essa visão e eu consigo mensurar. Então, eu tenho aqui, quando eu olho, né, as pessoas me explicam que eu consigo descer isso para baixo. Mas isso é importante, assim, eu tava pensando numa pergunta para te fazer aqui, mas antes de fazer a pergunta, esse é o ponto, que muitas vezes o empresário, a empresária,
tem uma dificuldade de conseguir delegar e acompanhar. Sabe por quê? Porque às vezes nem ele sabe o que ele faz. Isso, perfeito. Muitas vezes tá aquela agonia, tem que entregar, tem que fazer, e aí quando você para, que foi o que aconteceu, escreve tudo, põe num papel, só escreve, depois eu traduzo isso em partes e etapas para fazer. Traz um alívio, porque muitas coisas aí podem ser delegado. E aí você consegue acompanhar, porque um dos pontos é saber, beleza, então eu consegui passar, mas como é que eu olho isso? Como é que eu mensuro? Quando eu mensuro? Quem eu cobro? Exato. E você ter essa definição desses papéis e formas é muito importante. E aí que eu ia te perguntar é assim, ó, beleza, então uma pessoa, eu tenho minhas funções ali, ok. Então, às vezes, é mais fácil a pessoa conseguir organizar uma agenda, algumas tarefas. Mas e para quem tem equipe? Porque muitas vezes, que nem eu atendo muito empresário, tipo assim, que já tem ali uma galera que depende dele, e às vezes essa questão do eu vou pegar e fazer minhas atividades aqui, então vou fechar minha agenda para eu resolver. Só que aí um que liga, pessoa que vai tirar dúvida e tal, como é que essa pessoa pode ter uma rotina para que ela consiga ser mais organizada? O que você consegue trazer? Aí você fala do gestor. Do gestor, isso. Eu acho que, volto a falar, é planejamento, prioridade, e ele tem que ter uma flexibilidade na agenda dele, para caso já aconteça algum imprevisto, alguma coisa. Porque o que eu falo? Vou dar meu exemplo, tá? Eu sempre deixava sexta-feira para resolver o que eu não conseguia resolver durante a semana. Ótimo. Porque eu também, por mais organizada que eu sou, às vezes sai fora. Tem coisa que vem ali fora, alguém passa né? mal, você não tá bem. Então, quando acontece isso, ele tem que ter um olhar macro e entender como a equipe dele funciona, porque cada colaborador é de um jeito. Eu passei muito por isso, né? Eu falo que cada um tem uma linguagem que você fala. E quando isso acontece, ele precisa parar e olhar para a equipe dele e reorganizar o time dele. E aí ele pode ter, uma dica que eu dou faça acompanhamento com a equipe semanal de 30 minutos, Legal. Isso vai mudar. Porque assim, e outra dica que eu dou, dica de ouro, hein, gente? Anota aí, presta atenção. Vamos colocar que no mês a gente tem 4 semanas. 3 semanas, você faz uma comp com o seu funcionário, que for 20 minutos, para entender demanda, como que tá pegando alguma coisa. Ali você já vai ter um panorama do que tá acontecendo com ele e tal. No último, conversa sobre ele, como tá a vida dele, se ele tá bem, se ele não tá bem, o como é. Porque eu percebi isso nos últimos anos ali de Centauri, eu até falei com um dos meus chefes, ele falou, Cíntia, que ideia top. Porque a gente tá muito ali só no trabalho, só que se ele não estiver bem, ele não vai entregar. Não entrega. Então, aí uma coisa que eu falei, entender de pessoas, você entende o negócio. E é fogo, porque entender de pessoas não é tão simples falar. Porque pessoas são pessoas, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade. Então, quando você é chefe, você tem várias pessoas embaixo de você, gente, não é desafiador. E esse ponto é muito legal, que nem lá na empresa a gente faz o PDI, né? Tipo assim, e a gente tá para renovar o período agora e gera até uma ansiedade do pessoal, tipo, que legal, quando vai ter? Porque eu quero conversar com você, falar aquilo que tá dando certo, aquilo que eu talvez preciso de uma orientação, e serve muito também para você poder ter essa proximidade, porque às vezes você não sabe o que o colaborador tá querendo. Tem coisa individual também. E muita coisa pessoal, às vezes, que nem eu faço algumas palestras em empresas falando de educação financeira para a equipe, né, para o time, para os funcionários. Porque às vezes o cara tá não tá performando, não porque ele não é bom, não é técnico, não sabe. Que nem há um tempo atrás eu fiz uma palestra num hospital, lá no programa da CIPAT deles, e os próprios funcionários pediram uma palestra de educação financeira porque eles perceberam que a falha do pessoal ali no trabalho não era porque não sabia fazer o procedimento. O procedimento estava tudo, tinha as POP ali, tudo certinho. Só que era o quê? O cara estava ali fazendo o procedimento com a cabeça no boleto vencido. Aí errava, esquecia, não fazia a checagem. Então é importante esse contato para poder ajudar. Porque às vezes o cara tá precisando de uma folga. E aí também eu acho que vai muito do olhar do líder, né? Quando você é líder mesmo, você consegue perceber onde não tá funcionando, ou às vezes até entender que aquela pessoa não tá num lugar que ela é boa ali.
Eu olhava assim, eu falava, gente, mas não vai funcionar ali, tem que trocar. E quando você tem um líder que te escuta, é muito bom, porque ele vai prestar atenção ali. E eu falo, gente, pessoas. Então, às vezes tá com preocupação em casa. Se você para, 10 minutos que você chama alguém para tomar um café, você dá o seu tempo para ele. Eu sou muito boa de escutar. Acho que é por isso que as pessoas se abrem muito comigo. Você já tá dando atenção para ele, muda tudo. Para ele muda a semana, ele vem mais feliz. É isso, sabe? É o olhar um pouco mais, não só a empresa, mas o olhar humano também, entendeu? Ele tá ali trabalhando. Pensa só, você tá ali na loucura, aí você passa mal. Aí alguém morre. Você para a sua vida, por que você não pode parar um minutinho para olhar o seu funcionário? É investimento, né? Eu falo para os meus clientes, cara, tipo assim, se você não tem meia hora para fazer uma reunião de alinhamento, de treinamento mesmo, porque tem muita empresa que eu vou fazer o primeiro atendimento ali de consultoria, aí você vai fazendo algumas perguntas para o empresário, tipo assim, tá, quanto tempo faz que você não faz um treinamento com a equipe? Vixe, nunca fiz. Né? Ou faz Nem um ano, sabe. 2, 3. Então, aí você quer que o cara seja o melhor jogador, o cara mais técnico e profissional, mas você não treinou? Então vamos levar pro esporte, né? O time que ganha é aquele que mais treina. Exatamente. Então como é que eu não... E aí assim, às vezes, mas ele tem que fazer. Tá, mas se ele fizesse só por si só, ele seria seu concorrente aí, teria ele mesmo o próprio negócio. Então precisa ter esse contato, Precisa, até para você entender a rotina que ele tá fazendo, para você adaptar a rotina. Né? Eu tive um caso, quando eu trabalhei na Centauro, eu falei até com a Gabi hoje, eu fiz de tudo para entender a linha, como que eu conseguia cobrar, mas ao mesmo tempo não ficar insistindo. Então, como que eu trabalhava? Eu tinha um alinhamento, e o alinhamento eu falava, consegue fazer isso até tal data? Sim. Então, essa é uma tarefa. Consegue fazer isso até tal data? Sim. Quando chegava na data, eu cobrava. Muitas vezes já tinham feito, porque ali tem pessoas que se você não dá o caminho certinho para seguir, não vai seguir. Então é muito de você entender cada um. E não é fácil, gente. Não vou falar que é simples, porque aí tem um batalhão de gente. Para quem tem 2 ou 3 pessoas, é fácil. Para quem tem muitos, cada um trabalha de um jeito. A gente tava até comentando, assim, é muito louco porque tem pessoa que você fala, ela já captou, já tá. Tem uma que você desenha, ela não pegou. Tem uma que você fala e desenha, ainda assim, talvez precise acompanhar e entender mostrar, que ela tem uma... Mas não que uma é melhor que a outra. Na verdade, é o jeito que ela tá programada ali para entender, Exato. Né? E às vezes trava um pouco, você acha que é uma coisa muito... Porque a gente tem tendência, a maioria das pessoas, eu era muito assim, eu não vi na frente, eu não vou saber fazer. Não sei fazer. E aí trava. E de repente é uma coisa mais fácil e você consegue fazer tranquilamente. Mas eu acho que é isso, para ter sucesso mesmo em projetos. E não que o projeto não vai dar um erro. Ele pode dar um erro. Mas eu sempre falo que o fluxograma tem. Deu erro, vai para onde? Vai para uma seta, resolve ali. E eu acho que isso é muito legal quando você constrói um manual de qualquer coisa que você faça. Você precisa colocar no mínimo os detalhes, mas se você não dá... por exemplo, chegou uma pessoa para trabalhar com você. Você fala assim, ó, esse aqui é para você mexer nesse sistema. Ela tem que conseguir fazer sozinha. É no mínimo detalhe dela não conseguir fazer alguma coisa. Porque se não deu certo, aconteceu XXX. Você resolveu tudo isso? Resolvi. Não deu certo, ela volta pra você. E aí isso já minimiza aquilo que você perguntou sobre o gestor que, tipo, quer tirar um tempo pra fazer alguma coisa e alguém tá ligando ali o tempo todo. Se você tem isso, se dá todas as possibilidades. Eu acho que é isso, né? Dar todas as possibilidades e também validar e dar a liberdade da pessoa falar, ó, até aqui você pode ir. Até aqui você pode até testar outras possibilidades e tudo mais. Daqui pra frente é tipo definir a alçada e tudo mais também. E é um ponto que eu vi isso em um gestor lá no banco, na época que eu trabalhei, eu achava muito interessante, assim, que ao invés de ele esperar a demanda vir até ele ia até a demanda. Então, por exemplo, eu faço muito isso hoje. Então acabou antecipação. Acabou a reunião, tipo assim, eu acabei de fazer o atendimento aqui. Eu tô livre, o que eu faço? Eu vou lá na sala do comercial, e aí, galera, tudo certo? Precisa de mim? Isso é ótimo. Aí já, preciso, porque eu tô naquele meu tempo livre, então, preciso disso. Aí já já denega, já. Acabou, vou na outra sala. Porque foi um negócio que eu vi o cara fazendo, eu falei, meu, que da hora. Porque às vezes o cara que tá na demanda ali fala, nossa, eu precisava muito falar com o meu chefe agora, e cadê ele? Só vou conseguir falar com ele 5 horas da tarde na hora de eu dar tchau. E
E às vezes era um negocinho só, tipo, aperta o botão ali que vai dar certo. Eu libero você fazer isso. Então era um negócio que eu achei muito legal. Eu vi uma pessoa fazendo, fiquei, tipo... E aí comparei com outros gestores e falei, ó, esse cara não faz, esse outro não fez também. E esse tem mais resultado. Então, peraí. Gostei, Sabe vou que é fazer muito isso. louco? Tipo, É eu legal. tô rindo aqui, balançando a cabeça, porque é assim, por mais que eu melhore, ainda tem características em mim que eu vejo que são muito limitadas. Aí eu penso que pode ser um pouco comportamental, um pouco do TDAH, enfim. Eu tenho uma dificuldade absurda em trabalhar com antecedência. Eu tenho essa antecedência, mas é quase que como se o cronograma gerasse uma gamificação pra mim. Então, tipo, gera um estímulo ali e tudo mais. Mas, por exemplo, eu terminei todas as tarefas, o que é bem raro de acontecer na realidade. Mas eu terminei todas as tarefas com antecedência. Eu não dois tenho dias antes. mas eu não tenho a tendência de antecipar nada. Eu vou ficar bem linda, maravilhosa e tipo... Talvez porque você tem aí eu te cobrando, que ela te falou que eu fiz um farol semanal pra ela. Porque o que eu percebi? E quando você... Desculpa te cortar. Quando você falava assim, terminou isso aqui? Tá com tempo? Antecipa o resto. Eu pensava na minha cabeça, nem fodendo. Eu falava, porque eu fazia muito isso. Antecipa as coisas, porque Mas você sabe vai por se quê? livrando. A minha cabeça não fica livre nunca. Mas, Tipo, a minha cabeça funciona de um jeito diferente. Mesmo eu terminando as tarefas, é só um pouco menos de tarefa na minha cabeça. Então, eu puxei esse assunto todo. E eu funciono diferente de vocês, porque assim, na minha cabeça, assim, acabou, já vou colocando novas coisas. Nossa, meu Deus. Mas aí aonde entra a vida do Márcio? Onde entra o respiro dele? Então, Não esse é o entra. desafio, de respirar, entendeu? Porque Tipo assim, que aí, eu falo, né? Eu falo até bastante com o Rei, né? Meu marido. Eu falo, às vezes a gente tá tão louca ali, querer fazer as coisas, passa mal, tem que ir pro hospital. Você para o seu dia todo, mas aí você teve tempo pra ir pro hospital. É. Ou se alguém morre, na hora você para tudo e vai no velório. No caso, ele faz até tempo que não passa mal. Ele só para quando eu passo mal. Tipo assim. Então, é muito louco isso, porque a gente vai entrando numa... eu preciso trabalhar, preciso fazer isso. Ou eu já fui isso. Ou ele sabe. Teve uma época que eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não parava. Mas eu puxei esse assunto até porque, tipo assim, é interessante pensar, voltando um pouquinho do que eu falei da minha ansiedade, né? Então, tipo assim, primeiro eu ficava ansiosa porque era desorganizada. Depois eu tentei me organizar e fiquei ansiosa porque a organização me gerava essa cobrança de fazer muitas coisas. Depois, aos poucos, eu fui entendendo como eu funcionava, ainda sem ajuda nenhuma. Então, eu arrumei uma forma de me organizar que trouxe um pouco mais de leveza, mas ainda assim acabava que não era produtivo. Então, hoje, com a sua ajuda, tanto no pessoal quanto no profissional, acaba tendo mais produtividade, porque daí você tem mais assertividade e ali em organizar a agenda. E aí tem um outro ponto que eu trouxe, que é entender como você funciona, como você falou já logo no começo, tira a comparação. Eu não vou esquecer nunca a gente tava falando sobre isso hoje à tarde no carro, aí... soltou um. Porque entra comparação. Entrou comparação, toma no botão. Ela soltou essa frase. Mas Tá é isso. A gente se compara demais. Bruno, prepara o corte aí, cara. Maravilhoso. Entrou comparação, Você toma no botão. Não tem jeito. E aí eu trouxe esse assunto porque... eu passei por várias fases com organização. Uma até funcionava, mas não era produtiva. Hoje eu sinto que eu tô na melhor fase nesse sentido. Inclusive pelo fato que eu tenho mais clareza de pra quem eu vou delegar e o que eu vou delegar. Coisa que eu não tinha antes. Meses atrás eu até cheguei a contratar uma pessoa pra trabalhar pra mim, mas ela sentava do meu lado e eu falava, então... O que eu vou passar pra ela? Não sabe nem o que delegar. Porque não sabia o que delegar. E eu acho que você entender como você funciona, você tira o viés da comparação e entende organização. Pra mim, é isso. E pra mim está funcionando. Tanto que, se você puxar depois de assistir o episódio, as suas falas, ou você trouxe a adaptabilidade, ou flexível, ou ajustar, ou sem padrão. Você sempre traz a palavra organização, que existe essa crença por trás de ser enrijecido. Sim. E naturalmente você falou várias vezes sobre adaptação. Então, você precisa adaptar ao jeito, à rotina, ao tempo, ao método, entende? E muitas vezes eu preciso me adaptar ao cliente, porque muita gente, o que acontece? As pessoas saem com um padrão e vai com o mesmo padrão que aprendeu e aplica para todo mundo igual. Tem pessoas que vai funcionar, mas tem pessoas que não vai funcionar. E aí, quando não funciona, a pessoa fala, cara, pra mim não deu certo, eu não quero mais.
Entendeu? E aí Meio que traumatiza, né? Aí né? traumatiza. Então, quando eu fui por essa linha, muito, né, de entender como as pessoas funcionam, eu falei, cara, é o canal. É o canal para eu poder. E aí é muito engraçado, né? Porque quando eu entendo mais ou menos como alguém trabalha, eu fiz um trabalho esses dias que eu mandei só um rascunho de como organizei, né? Nossa, falei, gente, é isso. Ó. Já entendeu, já entendi como ela funciona, é isso que vai ajudar ela a funcionar. E é muito legal porque serve para qualquer área. Por exemplo, eu faço isso no financeiro, por exemplo. Essa semana tem um caso de... Ai, financeiro é uma coisa que eu já não... Então, mas olha que legal, ó. Essa semana teve uma cliente nossa lá que foi muito legal a história deles ali, porque a gente pegou a empresa extremamente endividada, uma situação difícil, assim, de, tipo, cair 70% do faturamento. E logo depois um rompimento de contrato. Então, assim, ela perdeu 100% do faturamento e se viu, tipo, meu Deus, perdi tudo. Aí a gente começou, ó, então vamos organizar aqui, começa a fazer assim, você precisa... Só que, assim, essa empresa não tinha... Eles não tinham, assim, eles não conseguiam fazer um sistema no computador. Ainda era bem simples. Não, assim, o máximo que daria para fazer, ó, eu anoto no caderno. Tá bom, então se você anota no caderno, não tem problema. Eu não vou falar para você pegar uma planilha, um sistema que tem todos os indicadores que você precisa ter para fazer uma gestão, se você não tem essa competência ainda não é desenvolvida. Então tá tudo bem. Faz assim, ó, começa a anotar. Você vai anotar tudo que entra e tudo que sai. Vai anotar tudo que entra e tudo que sai. Beleza, começaram. Aí, um mês dava certo, outro mês, ó, não consegui tudo, mas foi melhor que o mês passado. A gente começou a anotar e foi passando o tempo. Resumidamente aqui, eles conseguiram se organizar, voltou a faturar, pagou as dívidas, quitou tudo. E aí, esses últimos meses, ó, desde janeiro eu tô fazendo aqui os cadernos. Eles trouxeram vários blocos, assim, ó. Tá tudo aqui. Agora eu tô sentindo a necessidade de parar de escrever porque tá faltando algumas informações que eu coloco aqui e não vem. Como é que eu faço isso? Aí eu sentei com ela e falei, tá bom, vamos fazer uma planilha. Foi tão bonitinho. Vamos fazer a planilha. Só que eu não vou te dar um sistema, que eu mostrei uma que eu tinha. Ó, essa aqui vai fazer tudo automático. Você consegue usar? Então, já é um pouco complexa. Tá bom, então vamos lá. Vamos transcrever, igualzinho tá aqui seu caderno pro Excel. Então aqui você vai digitar assim, aí eu fazia, ó, mais 200, menos 200. Então aqui já vai fazer a soma, então você já vai ter o saldo do banco. Te atende desse jeito? Me atende. Então tá bom, agora eu só vou travar as fórmulas para você não perder ali e eu vou te entregar a planilha. Então quer dizer, a melhor ferramenta é aquela que você usa. Exatamente. Não adianta eu ter um martelo pesado que eu não vou conseguir levantar e não vou bater no negócio. É mais fácil um menorzinho. Por mais que eu demore mais, eu vou quebrar a parede. Então é isso que eu preciso. Eu pedi pra Cíntia fazer a mesma coisa comigo na planilha do cronograma do FBI. Era bonita, era robusta a planilha. Mas daí eu abria ela e falava, meu Deus, onde eu clico? O que eu faço? Aí eu pedi duas coisas pra ela. Pra ela simplificar, deixar menos fórmula, menos trava, menos limitações. E outra, para ela colocar mais abinhas embaixo, para o máximo de coisas que eu pudesse colocar em um link só, de uma planilha só, para eu saber que tá tudo na mesma coisa, melhor. Aí ela fez, adaptou para mim, agora eu coloco uma coisinha ou outra lá e eu faço cru, aí ela vai, deixa bonito. Ela coloca a linha mais colorida para separar uma coisa da outra, mas já tá super funcional para mim. Super, super. Hoje mesmo ela mexeu em todos, ela foi dando concluído em tudo. Tão gostoso! Você pegar a planilha lá, aí você vai, posso copiar e colar concluída? Aí vai, concluído. Como é que é essa tarefa aqui? Concluído. Essa agora daqui só tá em tá o andamento, dia do evento, que é também, dia. aí agora a gente vai acrescentar um checklist, que amanhã eu vou fazer, pra gente não esquecer nada, porque, né, a gente faz amanhã toda a parte de organização pra no dia do evento tá todo mundo tudo pronto. Então isso também foi uma das coisas que a gente conseguiu, né? Tem uma coisa que eu quero falar sobre isso, sobre organização, planejamento e tudo mais, que eu percebo assim, algumas pessoas são naturalmente organizadas e elas vão programar algo antes de começar uma ideia nova. Mas comigo, quase sempre foi assim e eu vejo que isso pode ser tanto uma limitação quanto uma coisa boa. Mas eu vejo muita gente se limitando por isso, né? Nossa, mas não tá tudo organizado ainda. Nossa, mas eu não sei de tudo. Ou nossa, não tá tudo perfeito. Ou nossa, não tenho todos os detalhes. Eu acho que isso é uma grande qualidade minha, que eu acabo fazendo as coisas, vou e faço e isso eu dou um jeito disso funcionar.
E no meio do decorrer do processo, as coisas vão precisando ser melhoradas. E ao longo do processo, ou você melhora sozinha, porque você mesma vai sentir algumas dificuldades, Exato. ou você chama ajuda pra alguém melhorar pra você. Isso é pra o procedimento, isso é pra o processo, isso é pra o que tá dando certo, o que tá dando errado, isso é pra um sistema, pra tudo. A gente vinha falando disso hoje à tarde e eu até falei, cara, é muito interessante, né, como às vezes a gente acha que empresas que já são grandes, já são tops, não fazem as melhorias, né? Acha que já começa top. E hoje essa semana eu tive uma prova clara de que as coisas elas são melhoradas no decorrer. A pessoa faz e começa a melhorar, e, enfim, no decorrer. Eu fui retomar o curso, o Vence, que eu tava fazendo, fui retomar para recapitular alguns conteúdos para trazer para o próximo FBI. E eu fui logar e deu bug no meu login lá. Eu falei, gente, será que eu perdi? Não perdi. Entrei em contato com o suporte e tal. Eles me colocaram numa outra plataforma muito diferente, bem mais completa. Eu já tinha amado o primeiro curso. Bem mais completa, com as aulas bem milimetricamente divididas, menos mentoria e tal. Eu falei, uma plataforma gamificada e não sei o que, tipo, tudo mais organizado. Por quê? Eles implantaram, testaram, muito provavelmente viram a dificuldade, o que foi bom, o que foi tal, metrificou, aí melhorou e organizou. E aí, às vezes, por que eu puxei esse exemplo? Porque às vezes a gente se limita de fazer algo porque não tem nada organizado. Eu gosto muito de fazer as coisas muito perfeito para depois, né, com a Gabi, eu fui fazendo e fui dando certo. Eu fui entendendo que tem que colocar. Porque você precisa ajustar um cronograma. Eu acho que não existe nada, eu vivo falando essa frase, não existe Exato. nada que possa ser melhorado que não foi iniciado. Não existe nada que possa ser lapidado que não foi criado ainda. E no mundo dos negócios tem muito essa questão de pivotar as coisas. As startups têm muito isso, né? Então, tipo assim, o cara tem uma ideia, aí ele precisa validar se aquela ideia ela funciona. Então, porque nem tudo que você pensa, você consegue aplicar naquele momento. Às vezes você não tem tecnologia, às vezes não é o momento do mercado entender que aquilo é uma demanda. Vai melhorando, né? Então, por exemplo, eu não sei quem foi que falou que tinha tido uma ideia do iFood. Putz, foi o Murilo Gun? Acho que foi ele. Que ele colocou assim, cara, eu tive a ideia do aplicativo, pedi comida por aplicativo, coloquei ela em prática, mas não teve adesão. Tipo, há 10 anos atrás, por exemplo. Eu não lembro a data certa. Nossa, E aí tô lembrando mais ou menos essa história. Eu aí escutei em algum lugar. Ele colocou, teve investimento, mas o negócio não rodou. Aí beleza, então cancelou lá, volta, cancela, deixa quieto. E aí, alguns anos depois, alguém tem a ideia. Tipo, que legal, vamos fazer um aplicativo para pedir comida. E aí o cara olha e fala, nossa, mas eu tentei isso há X anos atrás e não deu certo. Por quê? A mentalidade de consumo do público não estava adequada. Uhum. Então, exemplo, já pensaram em carro elétrico há muitos anos atrás. Só que hoje a mentalidade já está, tipo assim, alinhada para o carro elétrico. Então, às vezes, se a empresa ela não tem esse desenvolvimento de continuar, tipo assim, tá, vamos entender o mercado, o meu público e o que eu posso fazer para ajustar. E esse processo de melhoria contínua. Então, é muito importante isso. E aí só vale frisar que existe essa coisa do melhorar no caminho, mas, porém, contudo, todavia, existe o contraponto, que é organizar o mínimo para fazer algo funcionar. Sim, porque eu falo, pensa, olha, vou falar uma coisa bem que eu sempre falo. Para você fazer um bolo, você precisa saber quais ingredientes vão, o que você precisa, qual é o passo 1, passo 2. Aí quando você para olhar em tudo, quando você vai fazer uma reunião, pauta, vou fazer. Eu vou no final de semana, tá, vai fazer o quê? Eu falo às vezes pro meu marido, o que a gente vai fazer hoje? 9 e tal. Então tem uma programação, minimamente, mas tem. Eu vejo que talvez é o básico, né? Porque assim, tem gente que vai olhar essa nossa conversa aqui e vai falar assim, nossa, é muita coisa, é difícil, eu não consigo. E aí, pegando o gancho que a Gabi falou, é importante, então, começar e melhorar durante o processo. Exato. Mas tem coisa que é básica. Por exemplo, o cara que não consegue, eu falo muito da minha área, tipo assim, ter uma organização financeira, nem que seja mínima, Que tipo, entra o que sai. saber o que entra e o que sai, e ali começar a se aprofundar, vai ter dificuldade financeira, porque em algum momento vai entrar menos do que era o normal e tem muito custo e vai faltar dinheiro, que é o que mais acontece com os meus clientes lá quando eu começo a fazer um trabalho. Agora, falar pro cara que ele tem que ser o gestor financeiro de multinacional,
talvez é um processo que ele vai ter que fazer. Mas o mais importante é o mínimo. Você vai qual jogo que você vai... Qual é o bolo que eu vou fazer? Exatamente. Então, a receita eu tenho que ter. Aí, se eu vou colocar uma cobertura mais diferenciada, se eu vou fazer um curso de confeitaria ali para ter uns desenhinhos, bonequinho e tal, aí vai da onde você quer chegar. Mas o básico tem que ser feito, né? Exato. A verdade é uma só, como diria o meu pai. Organização é essencial. Assim como criatividade, que é uma coisa que eu vivo falando, pode ser dom inato, mas também é uma habilidade treinável. A gente naturalmente se adapta no meio do caminho quando a necessidade aparece. De duas uma, ou você vai, tipo, arregar pro problema, virar as costas e não fazer aquilo, mas talvez porque aquilo não tenha uma grande importância pra você. Mas se a coisa é importante, o projeto ou a tarefa, você vai se adaptar. Não necessariamente você vai se adaptar da forma mais produtiva de todas, então para isso existem formas de fazer, Exato. meios de fazer, pessoas que a gente pode pedir ajuda. Mas uma coisa eu acho que é inegável. Ter uma rotina organizada otimiza sono, tempo de qualidade com pessoas que a gente gosta para fazer o que a gente quer. Otimiza a escala, você fala muito sobre isso, né? Tipo, escala de quanta produtividade. Otimiza dinheiro. Otimiza espaço na nossa cabeça, deixa a gente menos ansioso, menos estressado. Né? E eu falo tudo isso até em voz alta pra mim mesma, porque como o Márcio falou no começo, a organização pra mim, ela precisa ser condicionada todos os dias. Aquele condicionamento, aquele lembrete diário. Os sanguíneos em geral, né? Pra quem entende de temperamento, é duro. Mas vamos lá, pra quem tá acompanhando a gente aqui, talvez, como é que você poderia dar um direcionamento pra ser um negócio um pouco mais didático? Sei lá, a pessoa... É que nem eu e a Gabi um tempo atrás aí que não tinha organização nenhuma, nem de agenda, nem de tarefas. Como a pessoa pode começar a pelo menos ter uma visão melhor aí de como melhorar essa parte de organização? O que você pode contribuir? Eu acho que assim, olhar a rotina. Como que funciona a rotina dela? Tanto pessoal como profissional. O que ela gosta de fazer, né? Para começar o seu dia bem. Tem muita gente que gosta... Né? E ultimamente estou preguiçosa, né? Mas eu gosto muito de acordar e, por exemplo, caminhar. Me faz bem o dia todo. E dali eu já começo a pensar na minha rotina, né? Isso para mim é muito bom. Mas eu acho que para essas pessoas que não sabem nem como começar, né? Como eu vou organizar a minha vida? É se autoconhecer mesmo. É entender como funciona. É anotar. Anota tudo que você faz no seu dia. Anota no outro dia. Anota no outro dia. Quando você entende que você anotou tudo e você não conseguiu dar check em muitas coisas, entende o que era prioridade ou não. Porque muitas vezes as pessoas confundem a prioridade, acabam fazendo o que não era prioridade e o que é prioridade acaba. Eu acho que anotar é muito bom, porque você anota tudo que você faz no seu dia. Faço isso, faço isso. No outro dia você vai anotar a mesma coisa. Para a semana, olha ali e analisa. O que poderia não ter feito, que não era tão urgente, ou que eu não fiz e deveria ter feito. Porque aí você vai entendendo. Talvez, acho que as pessoas têm dificuldade para saber qual é a prioridade dela. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm atrás de mim e falam assim, mas eu não sei o que é a prioridade. Então a gente vai fazendo questionamentos, onde faz a pessoa pensar e falar, realmente, isso é a prioridade. É aquele negócio, né? Então, tudo é importante, aí se tudo é importante, nada é importante, né? E você trouxe um ponto que eu até concordei, assim, porque... Eu fiz um curso do Paulo Vieira da Febracis, acho que, sei lá, em 2018. E ele tinha como é que era o nome? Uma ferramenta que ele falava para você controlar o tempo, tipo assim, anotar tudo que você faz durante o dia a cada 15 minutos. Então é linha por linha. E o que eu achei, eu falei, vai ser top, porque eu colocava as agendas ali e tal. Só que é muito louco que durante o dia você tem uns apagão, assim, de coisa. Por exemplo, eu tinha que anotar o que eu fiz, né? Do nada, das 2 às 3, assim, tipo, o que eu fiz nesse horário? Ficou no Instagram. Tipo assim, porque você, tipo, do nada, você abre um e-mail ali, começa devagar, quando você vê, você tá no Mercado Livre, tipo, olhando um tênis. Aí você fala, cara, mas o que aconteceu? Fui abduzido. E aí você... Fui abduzido. E você começa a perceber que... Perdeu o foco. Isso. Ou tava muito pesado, você... Exatamente. Às vezes tá excesso de decisões, de coisa que você teve que parar. Deixa eu dar uma olhadinha no Mercado Livre. Só que aí você se perde. Aí quando você vai ver, você ficou 1 hora, 2 horas ali, que você ou entrou numa conversa aleatória
E aí esse é o ponto, talvez, tipo, foi um choque pra mim. Eu falei, cara, eu fiz isso por uma semana, tipo, seguida. Meu, vários dias eu tenho um buraco aqui que eu não consigo entender. E ainda hoje, por mais que eu não faça mais a ferramenta, tem hora que eu paro pra pensar e falo assim, cara, eu cancelou 2 reuniões, tipo assim, que era seguida, e eu fiquei aqui fazendo algumas coisas. E aí na hora que eu paro, mas quanto tempo eu demorei fazendo algumas atividades que talvez passou e eu não tive esse controle. Então quando eu lembro, eu falo, opa, então deixa eu voltar pro prumo aqui pra não perder ferramenta essa... massa. Como Já tenho uma pessoa na mente pra pedir pra fazer essa ferramenta. Ah, Captou? A mesma pessoa? Aquelas, né? Porque esse é o ponto, assim, é muito isso, duro é você rastrear o que você faz, porque a gente desfoca muito como... desfoca. Eu tinha, olha que engraçado, né? Eu sou organizada pra muita coisa, mas quando vai falar de comida, regime, eu não gosto, né? Mas teve uma vez que eu peguei firme pra fazer um regime, eu anotei. Eu fiz uma planilha no Google Drive, foi o mês que eu mais emagreci. Eu coloquei desde as 6 às 10 da manhã. Eu anotava cada hora que eu comia. No almoço, o que eu comia. Eu fiz um board, assim. Gente, eu olhava e falei, cara, que bom. Porque quando eu olhava, eu falei, eu tô no caminho certo. Isso me fez uma organização alimentar. Depois eu parei, porque pra mim, né, a comida é o meu escape. Eu falo, preciso voltar a organizar. Mas eu anotava tudo. Mas isso é a mensuração. Então, assim, eu tinha feito uma palestra que chamava Mente Magra. E nessa palestra, eu desenvolvi um card, assim. Mente magra. Lembro disso. Que eu fiz lá na Cross Life. Ah, não, Então, assim, essa palestra, então, chamava Mente Magra. Então, Meninas, se dá essa palestra lá em casa. eu vou refazer. Também quero. Eu tô com o conteúdo lá pronto, já posso repassar ela. Então, Por favor. eu vou fazer um vídeo sobre isso, mentira. Aí o que acontece? Eu fiz uma ferramenta lá na hora, na hora não, né? Pra palestra. Que era 2 coisas. Um que era pra você, de 30 dias, ter um plano de emagrecimento. Então, primeira coisa, visual. Então, você colocar ali qual era uma foto do corpo perfeito ou como você gostaria de estar. E aí, como eram 4 semanas, então você tirava a primeira foto no estágio inicial, primeira semana, foto ali, beleza. Na segunda semana, você já colocava outra foto de como você vai estar. Na terceira e na quarta para fazer esse comparativo, se você chegou mais perto. E do lado tinha todos os dias. Então 30 linhas ali para você colocar o seu peso. Porque qual que é o ponto? Que se você se pesar, tem gente que fala que não, que isso gera neura e tal, não sei o que lá. Eu gosto de fazer porque se você se pesar todo dia, toda vez que eu emagreci foi assim, você se policia. Por exemplo, hoje eu tô aqui com vocês. Beleza, eu me pesei de manhã, tô com 89.900. Beleza, aí comi alguma coisa aqui, sei lá, fora da dieta, amanhã eu acordei com 91. Por mais que é líquido, o nutricionista vai falar um monte de coisa que tá certo, não tá errado nesse ponto. Mas o seu psicológico fala, cara, hoje eu regredi no meu processo, então eu vou pegar mais firme na dieta, não vou furar nada, vou seguir certinho, porque amanhã eu quero acordar mais magro. É verdade. E quando você vê, você perdeu 200 gramas, 300 gramas, 250 gramas, e aí quando você vê, 2, 3 quilos você perdeu. Então, eu consegui, nessa academia que eu fiz a palestra, tinha um campeonato lá, uma competição de emagrecimento. Eu ganhei essa competição. Naquele período lá, eu emagreci, foi o que eu mais consegui perder peso. E eu usei isso. Então, eu coloquei o quadrinho lá e fui medindo todos os dias para conseguir ter esse processo. Visualização é muito boa, né? Então, visualização e mensuração. Porque se você só imaginar que você vai ter o sucesso, você tem que aplicar. Então, isso serve para o emagrecimento, para o financeiro. Mas é onde eu falo, eu não faço milagres. A pessoa quer se organizar, ela precisa ter o comprometimento. Porque e aí, quem é muito assim desorganizado, vai doer muito no começo. Por isso tem que começar aos poucos. Não adianta eu virar e falar assim, Thor, você vai fazer isso, 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 isso. Não vai fazer. Malha vai virar pra mim, minha chata, não vou fazer. Então não dá pra começar assim. Precisa começar primeiro um horário de acordar, depois uma atividade, aí depois você vai acrescentando isso na vida, na rotina dela, e aí ela vai testando, né? Então, como que eu faço? Eu faço atendimento, eu organizo a agenda diária das minhas clientes, e eu dou um tempo para elas de 15 dias ali, eu vou acompanhando, não deu certo aqui, não deu certo ali, aí a gente vai adequando, depois eu dou um passo para ela conseguir ela mesma se organizar.
Porque ela tem que ficar livre, né? Não dá pra eu também querer que a pessoa fique comigo o tempo todo. E ela vai entendendo, né? Hoje foi mó bonitinho, né? A Carol, né? Que é uma amiga nossa em comum. Ela me marcou no Instagram e falou: eu consegui fazer uma rotina hoje. Ela me marcou, eu falei, que legal. Porque aí ela falou, nossa, dá pra ter vida com a organização. Não foi isso que ela falou pra mim? Eu fiquei muito feliz, porque ela era uma pessoa que não sabia, né? O que fazia, o como atendia. E hoje ela fez muitas coisas. Então ela ficou muito feliz com isso. E ter um processo, ele é libertador. Então tem muita gente que acha que quando você condiciona um processo, organizar, você fica preso, na verdade você fica livre. Porque o resultado ele é tão bom que ele liberta. Então, eu falo muito isso com os clientes que chegam nas 100 dívidas bancárias. Às vezes o cara fala, não consigo melhorar, já fiz tudo, não dá para guardar dinheiro, tô apertado, não vou conseguir sair dos juros. Cara, esquece tudo isso que você está falando, só faz o processo. Então, qual que é o processo? Todo mês você vai guardar tanto para pagar a dívida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Porque ele às vezes quer resolver amanhã, mas não é assim. O cara quer ter 25 mil para quitar a dívida. Você tem 25 mil hoje? Não, então você precisa guardar todo mês um valor. Então faz assim, recebeu, tira o dinheiro, guarda o dinheiro e vive com a diferença. Quando você vai conversar com a pessoa depois de 6 meses, se ela colocou isso em prática, ela fala, cara, você falou que eu tinha guardado R$250, eu já estou guardando 500. Dá para antecipar o processo? Tá. Então vamos forçar mais um pouco aqui e a gente quita a dívida. Mas quem não entende isso tem muito mais dificuldade. Então dentro do nosso trabalho lá é conversar com a pessoa, como é que tá? Está dando certo? O que você... Porque tudo que a gente fala de dinheiro, de emagrecimento, de organização, é a nossa mentalidade. É aquilo que você acabou de falar. Muitas vezes eu falava não na frente e já não dá. Então, se eu não consigo... Porque, às vezes, a comparação é muito grande também. Então, beleza. Você falou pra mim, eu preciso ter 25 mil. Tem gente que vai pensar num 1 milhão. Eu quero ter o primeiro 1 milhão. Então, eu não consigo conseguir 1 milhão, deixar quieto. Tá, mas não é melhor você ter... Se você não conseguir ter 1 milhão, não é melhor ter 500 mil? 400 mil? Ou, se você continuar assim, você vai aposentar com R$0 na conta. Só dependendo do governo. O que é melhor pra você? Ter 400 mil, 500 mil, 200 mil, 100 mil que seja... ou 0. Então esse é o processo que não é fácil. E o processo de ser imediatista, né? Acho que a gente quer muito... Eu, às vezes, sou assim. A hora que eu me pego e falo, mas pra que é pra ontem as coisas, né? Tem que ter aquela paciência, né? Como se fala, é o processo de cada etapa. E é dolorido para muitas pessoas. Eu penso que é o imediatismo e um inimigo, assim, número 1 do início de qualquer processo de organização é a falta de estado de presença fazendo as coisas. Porque eu tô escutando muito vocês falando sobre mensuração e sobre constância do tipo de fazer um pouquinho por vez, sabe? O que eu vejo muito sobre desorganização, até me analisando e vendo outras pessoas, é que a gente faz muitas coisas, até dos apagões que você falou, né? A gente faz muitas coisas no piloto automático, não sabe por que tá fazendo ou pra que tá fazendo. Então, uma das coisas que eu acrescentaria em autoconhecimento, eu até tô com esse assunto fresco, porque recentemente a gente gravou as aulas para a plataforma do FBI, né? Do FBI Clube. Clube, eu esqueci o que ia falar. Hoje o TDAH tá chegando bravo. Falando em apagão... Estado de presença, né? Então, acho que um dos inimigos número 1 é autoconhecimento. Então, falta de autoconhecimento. E o segundo ponto que acompanha logo ali é falta de clareza. Que é clareza de objetivo. Então, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Aonde essa ação vai me levar? E aí... a gente entra em uma das coisas que a gente vinha falando lá no começo, os hiperestímulos, né? A dopamina muito rápida e tudo mais, e querer a coisa ali muito rápida. Então, isso faz com que a gente queira sempre próximo. Exato. E aí, é tudo uma coisa muito intensa, sabe? Eu acho que a organização precisa de um pouquinho mais de estado de presença e de, ok, estou fazendo isso para partir para o próximo, isso para partir para o próximo. Esse detalhe, e eu já emendo num último ponto, que é celebração. Sabe? Tipo assim, comemorar, agradecer, perceber aquilo que você fez. Perceber. Eu vejo que é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer, sabe? Tipo assim, hoje eu fiquei muito feliz mesmo de dar check e colocar verdinho nas tarefas. É muito satisfatório. E, se eu conseguir fazer isso ser satisfatório, eu tenho essa mesma sensação quando eu arrumo a casa ou quando, meu guarda-roupa tava um caos. Parecia que alguém tinha jogado uma granada lá dentro. Assim, quando eu falo caos, às vezes as pessoas imaginam, deve ter um caos, ela deve estar exagerando. Não, eu não tô exagerando. Tava um caos.
E aí eu procrastinei. A gente assistiu um filme no final de Eu queria falar semana. sobre esse filme. A gente tinha um filme. Pode passar a bola pra você? Conta? Pode contar. Do filme. Tá, então já que você passou Pode a bola... contar. A gente assistiu aquele filme Sem Limites. Não sei se você já viu. Não. Como é que é o nome do ator lá? Não. Bradley... não é Bradley. Brad Cooper. Esse aí. Esse cara. Esse isso. aí. Depois procura, Sem Limites, que Sem vocês vão saber Limites. quem Então, é o ator. o filme, ele resumido É assim... muito bom. O cara é uma pessoa medíocre, assim, tipo, que não tinha resultado, era escritor, mas não conseguia fazer. E aí um cara oferece um comprimido que ele tomava e, tipo, disparava o seu cérebro. O seu cérebro conseguia usar, tipo, 100% dele. E aí o cara vira uma máquina, tipo assim, ele consegue lembrar de coisas da época que ele era criança, ele consegue, tipo, associar e aprender muito rápido e ser muito produtivo. E aí a primeira coisa que ele faz quando ele chega, o quarto dele é naquela zona, assim, tipo, tudo bagunçado. Vou falar uma coisa depois sobre isso. Aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele falou, nossa, eu tô iluminado, eu consigo produzir. Mas primeiro não dá pra viver nesse lugar. Ele entra e ele fala assim, quem em sã consciência vive nesse ambiente? Aí ele começa a limpar tudo. Limpa. Começa a estudar, ser produtivo e hiperfoco ali fazendo o livro. E depois ele vai fazer... Ele faz isso, tem resultado. Aí no outro dia, ele começa a fazer atividade física, ele cuida da aparência dele, cuida do cabelo, da barba e compra roupa, uma roupa mais apresentável. Então, resumidamente, o filme obviamente faz aquela analogia. Então, você usa uma droga, um remédio que vai te dar superpoderes. Mas se você levar a metáfora do filme para a sua vida real, foi isso que a gente conversou, tá, o que ele fez para dar certo, para ele começar a ter uma jornada melhor de sucesso? Cara, ele organizou aquilo que estava parado. Depois ele criou hábitos. Então, tipo assim, quer dizer que no filme ele fica muito rico e poderoso e consegue realizar as coisas, mas o que ele fazia? Estudava, ele lia, ele era o primeiro. Nas conversas ele tinha assunto porque ele estava estudando tudo, ele estava lendo, comendo conteúdo. E por que não? A gente pode fazer isso sem a droga, sem o remédio. E só pra finalizar o porquê eu puxei o assunto, no dia seguinte, no domingo, no sábado eu já tava mó orgulhosa que eu tinha arrumado a casa, limpado tudo, sei o quê. Aí no domingo fomos no mercado, adiantamos a compra da semana, comprei macarrão pra cozinhar um macarrão de feijão, tava tipo toda empolgada. Aí eu sentei, ele falou, vamos lá no quarto arrumar as coisas, vamos arrumar o guarda-roupa. Minha primeira reação foi, puta, pariu! No final de semana que eu pego pra fazer tudo, tô me sentindo uma máquina de produtiva, você ainda me lembra de mais uma coisa pra fazer, vai cagar no mato. Fiquei morrendo de raiva. Aí ele falou, tá bom, só tô falando que se você quisesse ajuda, eu podia te ajudar, tal. Não quero. Você não aprendeu nada com o filme que a gente assistiu? Ele só soltou essa. Eu falei, que merda. A primeira coisa que o cara fez e começou a ter uma vida super melhor depois foi arrumar a casa dele. Eu falei, eu tô numa briga eterna com meu guarda-roupa, eu preciso resolver esse problema. Eu costumo dizer assim que a nossa casa ela é um espelho e isso reflete quem você é. Em qualquer área da vida. Toda hora eu tô aqui, ó, bebendo a água acabou, e por isso que eu tô roubando a sua água, tá? E é muito louco que, assim, eu tenho um cliente que é martelinho de ouro, e ele fala, você é seu carro. Se seu carro tá bagunçado, sujo, desorganizado, é a mesma coisa como tá sua mente. E é muito engraçado, né? Porque, assim, eu sempre fui muito organizada no trabalho, em horário. Obrigada, Brunão. E quando, assim, pra casa, eu não era muito. O marido tá aqui pra provar, né? Ele não era muito. E eu falava, aí eu fiz, né, tal, tenho as técnicas, tudo. E a gente começou a criar rotina, porque assim, eu não gosto de limpar a casa. Uma coisa que pra mim nossa, é todo dia, né? E aí hoje é muito engraçado, né, que eu tenho a técnica e eu criei um jeito. A gente lavava roupa, né, e pegava as roupas, deixava lá amontoada. E até guardar no guarda-roupa. Depois que eu aprendi toda a técnica, a importância da casa organizada, o que eu faço? Não sai mais do varal se não for direto pro cabide e dobra correta. Cara, isso eu olho e falo, gente, ele não tá tão organizado ainda do jeito que eu quero, porque eu tô fazendo adaptações, mas não fica mais nada jogado. Então, sai do varal direto pro guarda-roupa com as dobras corretas, cabide correto. E aí você vai criando aquilo, né? Isso me faz bem. Aí você não tem aquele aborrecimento.
E você tá falando um negócio que é muito legal, que assim, a Gabi deu esse depoimento dela aí. Sabe quanto tempo ela demorou pra fazer o que ela precisava fazer? Ai, que ódio de mim. 1 hora. Nenhuma hora. Foi uns 50 minutos, tipo, Foi no tipo- máximo. Ele sentou- Eu, pra mim, foi uns 35 minutos, 40 foi minutos. certinho, porque eu falei pra você assim, vamos começar às 6h30, 7h30 eu começo a fazer o macarrão. Foi exatamente isso. Eu parei, eram 5 minutos antes. Então, assim, cara, às vezes um negócio que ela tava incomodada há meses. E tipo assim, cara, em 50 minutos você resolve. É a mesma coisa com o financeiro. Tem gente que fala, não consigo olhar, não consigo fazer. Meu, sentar a bunda na cadeira, abrir o computador e colocar todos os seus custos numa planilha, você não vai... A não ser que você tenha um gasto milionário ali, sei lá, que a pessoa gasta 100 mil por mês. Talvez ela vai ter muitas compras ali para lançar. Uma empresa, né? Uma empresa tem muitos lançamentos. Mas uma pessoa física comum que tem ali sei lá, a pessoa ganha 2, 3 mil reais, 5 mil reais, até 10 mil reais ali, ela tem poucas contas. A não ser que ela gaste muito no cartão de débito ali, vai ter um monte de lançamento. Mas na base, ela vai gastar no máximo por semana 20, 30 minutos. Eu fiz um vídeo no YouTube aqui, tem um canal, no meu canal aqui, tem um vídeo que eu peguei uma planilha de um cliente e mostrei lá, ó. Tudo que ele lançou, a gente gastou 30 minutos. Aí o que ele tem que fazer? Manutenção. A manutenção, se fizer bem feito, que nem... na hora que a gente começou a lançar com aquela cliente que eu falei pra você agora mais cedo, tipo assim, ela começou a falar, vamos fazer de janeiro? Aí beleza, tá, o que esse custa aqui em janeiro? Então, eu já não lembro que eu gastei aqui em janeiro. Eu falei, então vai ter que colocar como diverso. Mas se ela tivesse feito de semana passada, você sabe o que você gastou semana passada. Você recapitula até a sua agenda que você fez, agora, de né? 15 dias, 20 dias, 30 dias Não, atrás, mas você já não isso. lembra. Tipo assim, vai ter o nome lá, Maria da Silva Salgado. O que eu comprei lá? Não faço ideia. Então, é mais difícil. Agora, de uma semana, de 15 dias é normal. E aí a pessoa não tem essa disciplina, mas gasta na internet, gasta no TikTok ali, no Exato. Reels. Então, vontade. Precisa existir uma motivação pra Precisa. fazer. Precisa. É fácil, Jamais. Não. mas ficar desorganizado também não é fácil. Eu costumo falar que na casa, cada coisa tem o seu endereço. Tirou, guardou. Então, quando você tem essa organização, ela é muito mais fácil de você manter. Não é metódico. Depende. Tem tantas formas de você organizar também uma casa. Pensa, você tá trabalhando, você chega em casa, você sai e deixa a muvuca. Aí você volta e fala, meu Deus, eu vou chegar em casa e ter que arrumar tudo minha E roupa. você se culpa, né? Porque você chega e você fala, nossa, de novo. E isso é uma energia que é negativo o ciclo, né? É muito melhor você, tipo assim... tanto que tem um livro lá que fala do... Comece arrumando a sua cama, né? Eu Então, arrumo tipo- a cama todos os dias. E tem uma outra coisa da cama que é muito interessante, que eu ainda não fiz na minha, eu tenho que fazer. A minha cama é baú. E eu li um livro de detox, né? A cama embaixo, quando tem coisas bagunçadas, ela te atrapalha a vida inteira. E eu fiquei muito impactada com isso. Falei, nossa, é verdade, né? Porque tá uma bagunça, você dorme ali em cima. É onde você Energia, renova a suas energia tá energias, parada, né? é. Tipo, Então, assim, organizar é isso. Aí eu falo que ela libera energia boa. Ela, né, ela expande, abre espaço para as coisas novas que às vezes você nem tem. O desapego é uma das coisas que é muito difícil para as pessoas. Fazer desapego, eu não tenho esse problema, mas eu conheci muitas pessoas que têm um desapego tão assim, que não consegue. A gente tem um jeito de fazer as perguntas corretas para que você ajude essa pessoa a desapegar. Mas é muito processo. muito E bom. esse negócio do ambiente, né? A gente falou de casa, eu dei um exemplo do cliente que falou de carro, mas isso é um reflexo da nossa mente. Então, assim, ó, tinha um amigo meu que trabalhou comigo, quando a gente sentava ali, às vezes eu chegava ali no escritório, eu via a mesa dele cheia de papel, assim, tudo bagunçado. Eu falei assim, cara, olha como é que tá a sua mente. Tá tudo perdido, assim, ó, bagunçado ele. E aqueles que falam assim, eu me organizo na minha bagunça. Não, é só uma fuga, assim. Claro que ele pode ser. Ele pode ter resultado, mas se ele testar por vários dias, organizar e se sentir Vai melhorar. muito. Então, assim, é aquele negócio, tipo assim, tem gente que, sei lá, não cuida da saúde e não tem uma doença. O cara, tipo, às vezes tá sobrepeso, tá lá, beleza. Então ele fala assim, eu não preciso fazer atividade física, eu fiz os exames lá, deu tudo ok. Ok, eu beleza. falando isso dentro da Só que FDI. você poderia estar fazendo muito mais coisas e seu exame está muito melhor. Você está muito com mais. Porque às vezes essa doença que não apareceu agora
É Aparece porque daqui pra frente. pode aparecer depois, pode ser uma consequência. Então, Com por certeza. que não, né? Se sentir melhor energeticamente, acordar, se sentir bem. Então, é um processo mesmo Nada que é tem que tão ser bom feito. que não possa ser melhorado. É, né? Eu exatamente. falo, organização é vida, sim, mas precisa ser adaptável. Legal. A cada pessoa vai funcionar de um jeito e você tem que ter esse olhar, né, mesmo ali de cima macro para entender ali como que você consegue ajudar, né? Legal. Com É muito bacana. Eu, assim, gosto muito desse assunto. A gente conversando essa semana, você trouxe um negócio que eu achei bem legal e eu quero que você fale um pouco sobre isso. Do cronograma, que beleza, então muitas pessoas fazem cronograma, mas não faz aquilo, tipo assim, de avaliar de trás pra frente, de entender... Cronograma reverso. Isso, de entender como é que... Se vai dar certo, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia que nem... Tem muitas vezes que eu vou fazer o planejamento financeiro de pessoa física ou da empresa, e aí eu começo a fazer as perguntas pra pessoa, tipo assim, tá, vamos lá, o que você tem que gastar? Quais são os seus gastos? Aí a pessoa vai falando aquilo que ela quer gastar, vamos fazer um planejamento. Uma vez eu fiz um engenheiro, foi muito engraçado. Ele ganhava, acho que, 6 mil reais por mês. E aí ele falou, era dezembro, eu falei, então vamos começar a planejar janeiro do mês do ano que vem e você já vai ter um ano inteiro aqui de organização. Ele começou a falar o que ele queria gastar. Ah, então de gasolina isso, de carro eu gasto isso. Deu 12 mil. Que ele foi colocando aquilo que ele queria gastar, eu falei, então, amigo, ou você vai ter que faturar mais a sua empresa para ter os 12 mil de Prolabore, ou você vai ter que fazer uma dieta aí nesses custos que você quer, porque vai dar problema financeiro. Porque a gente foi vindo de trás para frente. Então colocou o maior ali, o cenário, e voltamos, até que ele se organizou e hoje está legal. Como é que você faz isso quando você vai dar uma consultoria? Você não falou também do seu trabalho, é legal você explicar um pouco. Como que funciona um cronograma, por exemplo? Tanto para fazer um cronograma de evento, que ele seja anual, que ele seja mensal, ou para construção de um curso, eu uso basicamente a mesma coisa. Eu tenho a data que eu quero começar, se eu preciso ter uma data fim. Daquela data fim, por exemplo, as pessoas falam assim, eu quero fazer um cronograma de 1 mês. Eu faço. Eu pego a última data e vou construindo. Olha, não dá. Não vai ter tempo. Porque antes de trazer a data do final para o início, eu entendo as etapas e o quanto ela demora para cada etapa. Então, tem demanda que é 1 dia, 1 hora, 2 horas. E aí eu construo ele de trás para frente, depois eu olho de frente para o final para entender o time, né, de cada um. Muitas vezes não dá. Ah, mas eu preciso. Então a gente vai cortar. Aqui vai ter que ser mais apertado, aqui vai ter que ser mais apertada. Então eu consigo trazer. Se torna realista também. Realista. Né? Agora tem as pessoas que falam, eu quero fazer um negócio, mas se não tem fim, não termina. Então tem que ter um fim. E aí eu trago ele para trás, né, tipo as etapas do. Tem uma data que eu costumo fazer, ainda não fiz no FBI, mas a data-chave ali. Uma data muda tudo para cima. Eu mudei uma data no cronograma e ele faz sozinho todas as datas. Mas eu preciso entender que demanda, tempo para cada coisa, para eu poder construir. Mudei uma data, ele muda automaticamente todos. Se for mensal, entendeu? E isso é importante a pessoa ter também essa autoavaliação de ser... Isso é um ponto que para mim é difícil. Conseguir mensurar o tempo. De fazer algo. Porque assim, se deixar, eu coloco 2.000 coisas no dia achando que é rapidinho. Ah, esse aqui é rapidinho. E aí, esses 5 minutos que você acha que você faz é 25, 35, 1 hora. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu chegava para trabalhar, eu tinha vários e-mails. Eu debilitava 30 minutos do meu dia para ver o e-mail. Olhava os mais importantes, tal, o que não era, passava para outro dia. Era 30 minutos, eu tinha que olhar os e-mails. Eu não resolvia o que talvez, mas eu precisava olhar e separar o que eu tinha que resolver. É só um exemplo assim pra gente entender o tempo que eu demoro para. Então eu colocava tempo. Talvez algumas atividades novas você não vai saber mesmo quanto tempo eu vou demorar, mas tem coisas que você já sabe. E aí você pode mensurar depois, né? Beleza, testei, Exato. deu 1 hora. Tá, eu consigo fazer em 50 minutos? Beleza, dá. Então eu sempre coloco uma dá. gordura. Eu Legal. fiz isso sempre. A Gabi sabe, eu ponho, porque eu sei que ali em algum momento vai cair alguma coisa. Tanto que semana passada eu tava mais na correria do que essa. Então é melhor você correr um pouco antes do que em cima da hora. Né? E assim, imprevisto acontece, né? Se você achar que vai ser perfeito. Não dá dia, pra não você tem querer como. fazer um cronograma muito justo,
Porque você não tem o controle do tempo exato, do Legal. que pode acontecer. Então, eu acho que quando você quer fazer um projeto, um cronograma, vamos desenhar, vamos fazer. Deu um imprevisto no meio, o que a gente consegue? Diminuir o prazo da frente para subir para cima, para diminuir, para fazer com qualidade. Não vai dar? Estende. Agora, pensa eu quando eu cuidava das campanhas sazonais, não podia. Tipo assim, não dá pra atrasar Era o Dia data. dos Pais. Liga lá, viu, galera? Troca a data aí que não Muda o deu Dia dos tempo. Pais. Não dá. Não né? dá. E aí eu lembro que o presidente falava assim pra mim, né? O seu trabalho é as pessoas querer ver o diabo e não querer te ver. Que aí eu tô fazendo o meu trabalho correto. E era exatamente isso, porque eu cobrava. Não dá pra atrasar. Não tem como atrasar. Então eu era meio, né, bem chata nessa questão de cronograma e acontecia. Tinha que acontecer. Então isso foi me dando muito mais noção de time. Se alguém fala alguma coisa, você fala, um dia ela consegue. Mas 2 dias então, ela você tá consegue. trazendo um ponto que é muito legal pro empresário, ou empresária que tá assistindo a gente aqui, que é muito importante também não ter essa negociação, sabe por quê? Um exemplo, lá era um cronograma da empresa, então os colaboradores tinham que seguir a risca ali, porque senão você vai ter um problema. Exatamente. No banco era a mesma coisa, às vezes tinha o orçamento que todo ano o banco, o gerente geral cria, né? As pessoas têm que cumprir as metas ali. Só que qual que é o ponto? Quando você é empreendedor, dono do seu negócio, então é sua empresa, Você procrastina um pouco. você fala assim, beleza, eu vou fazer meu planejamento anual. Aí você começa uma semana, dá um pau, depois eu faço. Aí passou o ano inteiro, você não organizou Mas nada. sabe o que é engraçado? Você tocou num ponto que eu lembrei. A própria Gabi mesmo, eu tô cobrando ela e tem data pra entregar. Então, se tem uma pessoa que tá te cobrando, porque eu falei pra ela, Tem um você pediu compromisso, ajuda, entendeu? aqui eu tô sendo PMO do FBI, então eu cobro mesmo. É pra fazer. Igual eu percebi que semana passada ela falou, "Pô, não deu", eu falei, não tem problema, você pode fazer até segunda. Por quê? Porque eu já calculei esse risco e hoje ela fez, hoje ela tá tranquila. Então é Ótimo. muito mensurar, é muito participar, é o dia a dia, é entender mesmo o processo. E não querer também correr pra fazer, por exemplo, em um mês, se você pode fazer em 2 meses com qualidade. Sim. Eu- Mas essa questão porque o que a gente tá falando é muito importante, mas quem tá assistindo e é empreendedor tem que tomar cuidado, porque às vezes ele... então eu consigo fazer um prazo mais largo, e aí ele se nunca perde acontece. e não acontece. Então tem muita empresa que a pessoa nunca parou para organizar nada, porque ela sempre fica refém das demandas do dia a dia, dos clientes. E às vezes ela também não fornecedores. tem uma pessoa pra ajudar a fazer E isso. aí não tem um apoio. Então por isso que é importante ter pessoas assim que nem você, uma consultoria, um mentor, alguém que vai chegar lá e falar que assim... vai direcionando, né? Então, por exemplo, eu falo muito tem cliente nosso lá da consultoria empresarial que eles não fazem reunião, não faz alinhamento, não faz nada. Só que assim, como eles têm um compromisso comigo, então toda semana eles me recebem. Então, quer dizer, aí ali a minha missão tá bom, então já que você veio essa semana, vamos resolver o máximo de coisa que eu puder. Exato. Porque eu sei, se eu sair daqui, você não vai ter o compromisso. Às vezes, cara, por que eu vou precisar de um consultor? Porque muitas vezes o meu papel é só colocar as pessoas na mesa ali de reunião para eles tomarem decisões. Eu podia tomar decisão sozinho? Podia, mas às Por vezes... que você Não fez tem até agora? clareza. Exatamente, porque às vezes ele não consegue ter, A essa demanda é muito disciplina grande. para sentar Exatamente. e fazer. E aí você vai se mergulhando na demanda que você tem, né? E aí você não consegue parar. Não, eu falo que consultoria, mentoria é essencial para todo mundo. E até quem faz, que nem eu tenho várias... sempre estou buscando mentores, consultores, pessoas para ajudar, porque por mais que eu vou na empresa, às vezes, faça a implantação de um negócio, mas às vezes na sua empresa você tem a mesma dificuldade do cara, porque eu estou emocionado ali com alguma coisa, afetado com alguma questão, e aí alguém vem de fora e fala, viu, cala a boca, faz aqui, ó. Aí, ótimo, vou parar de falar e vou fazer realmente. Então, Exatamente. esse é o ponto que é muito importante. Só pra finalizar, até pra caminhar pro encerramento e deixar a gente ficar até amanhã falando sobre isso, tem uma frase que eu aprendi Você vê com que ela você. tomou o podcast, mas ela já tá até assumindo que quer acabar mas com o meu podcast. o Bruno já veio dar sinal aqui, meu filho. Eu tô você não aqui viu, querendo não? falar um monte, você querendo me cortar? Rapaz, Tô mandando mais nada aqui. O que eu vou fazer? Não vai ser mais convidada. Você agora acabou de Não ser te trago mais, hein? banida do... Uma frase que eu aprendi com você, que eu já até... É que eu fiz uma mudança, ainda não reescrevi ela, mas ela tava escrita na minha lousinha lá. Autonomia com responsabilidade é igual liberdade. Então, Ótimo. você precisa ter autonomia na sua agenda, isso traz mais essa gratificação, né? Esse senso, mas você ter responsabilidade. Então,
tanto com o seu objetivo, com o que você prometeu pra você mesma e com o que você prometeu especialmente pros outros, né? Os compromissos Dando um que você tem com as exemplo simples pessoas. sobre essa frase que eu falo, você tem um funcionário, o horário dele é das 8 às 7. Se ele entregar o que ele tem que entregar, ele pode chegar meio-dia, desde que ele tenha autonomia e responsabilidade do que ele prometeu entregar. Eu penso assim. Porque quando eu tinha pessoas abaixo de mim, não cobrava horário de chegada, entrega o que foi comprometido. Então essa frase, ela é muito... eu falo que é... Lá na empresa a gente faz isso cobrança, também. né? Tipo, eu tenho essa visão com eles de, tipo... É muito mais importante o resultado e não ficar vendendo horas do que... Exato. o resto, porque às vezes a pessoa fica lá, assim, não Tipo, eu te dou autonomia, mas que você né? tenha responsabilidade, porque autonomia que todo mundo quer. Mas e a responsabilidade, o comprometimento? Tem que ter. Eu falei uma vez isso, ela ficou mesmo, ela até escreveu. Ficou, tipo, eu escrevi porque às vezes eu me cobrava muito, né? Pra colocar, pra fazer agenda. Tanto que se eu não me policiar, eu tô sempre tipo, não, assim funciona melhor, assim é o certo. E ela falou, Gabi, não surta, você tem isso pra fazer. Você precisa ter autonomia pra ter essa maleabilidade na sua agenda, desde que você tenha responsabilidade, ponto. Eu falei, cara, é isso. Mas enfim, momento merchan. Ele apertou até o mudo, você viu, né? Então, momento merchan, finaliza falando sobre os seus trabalhos, convida a galera pra seguir você, fala como você pode ajudar e tudo mais. Se quiser já emendar uma ajuda, um assovio já faz do nada aqui. Pitch aí, pitch elevator. Exato. Uma sugestão, um conselho, enfim. Bom, o conselho que eu dou procure a organização do jeito melhor, do jeito que você se adapte, né? Que seja saudável pra você. Eu tô no Instagram, né? O meu nome é Cíntia Brancalhão mesmo, como Cíntia Brancalhão. O que eu mais faço é dando consultoria de rotina diária, né? De agenda, de conciliar. Também dou consultorias de projetos e também de residências, né? Então eu tenho alguns cursos que eu ajudo na rotina, por exemplo, produtiva de uma casa, né? Muitas pessoas me procuram para dar treinamento para funcionário, né? Tem funcionários fixos, mas não consegue ter uma rotina, né? Então eu também faço esse tipo de trabalho. E eu costumo falar o que tá na minha bio. Me traga o que eu posso aí tá bagunçado na sua vida que eu consigo arrumar um jeitinho de organizar. E consegue mesmo. Eu não vou dar nenhum outro conselho hoje que não contrate a Cíntia, porque ela me ajudou demais, mesmo assim. FBI é outra coisa, minha agenda é outra coisa. Eu tenho sido mais acolhedora comigo também e a gente tem tido, você acompanha de perto, você também, a gente tem tido ótimos resultados com isso e me sobra mais tempo e visibilidade para eu saber para onde eu vou crescer e aí, óbvio, você me ajuda no como, né? Eu brinco que eu, enquanto Gabriela Ribeiro Empresa e FBI Clube Empresa, estou bem amparada tendo vocês dois me ajudando nas prestações de serviço que eu não consigo fazer, que é a gestão de como eu vou fazer tudo, a parte estratégica, a parte da organização e deixa a minha criatividade aqui rodar no que precisa. Então, estou muito bem amparada. Minha sugestão para quem é empreendedor, empresário, procure a Cíntia ou procure alguém, né, de confiança, enfim, que possa dar essa visibilidade, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue, assim como a parte de gestão, muitas vezes sozinho a gente não consegue. Essa foi uma percepção que eu tive sobre mim mesma depois de alguns anos empreendendo e o autoconhecimento traz também. Então, até essa página eu vou, daqui pra cá não é comigo, mas ainda assim eu quero crescer. Ok, como eu vou fazer? Contrata. É isso. Muito bom. E como é que ninguém te conhece, ninguém te segue, ninguém que eu já tô achando que eu sou Gisele Bündchen, super famosa. Instagram, principalmente, Gabriela RZ Ribeiro. Pra você me seguir, pra conversar comigo lá. E FBI Clube, não Clube com B mudo, oficial. Você vai encontrar todos os conteúdos das minhas prestações... A gagueira. Das minhas prestações de serviço que tem a ver com mentorias de posicionamento, comunicação e vendas para mulheres empreendedoras. Através do clube, desenvolvimento pessoal, profissional e networking para mulheres. E através da outra trilha, né, de mentorias, que é a mentoria MMP e minha mentoria VIP também. Vem falar comigo. Se você for mulher, obviamente. Porque eu já fiz 2 mentorias. VIP. Então, vamos lá. Então, eu quero trazer um insight para vocês aqui. Que quando você se sente paralisado, muitas vezes,
tô há vários anos empreendendo e tem alguma coisa que não tá dando certo, tô andando de lado. O primeiro passo que você tem que fazer realmente, até resumindo um pouco do que a gente conversou, é fazer essa avaliação e entender assim, qual é a decisão que eu não tomei ainda? Qual é o primeiro passo aqui que eu tenho que mudar aquilo que eu tô acostumado? Porque às vezes a gente vai se acomodando com resultados negativos que a gente se cobra, a gente olha, vou pegar um exemplo aqui da Gabi, tipo, cara, ela já sabia que ela tinha que mexer, por exemplo, no guarda-roupa, mas a gente se acostuma a viver com aquilo que tá desorganizado, tipo assim, deixa assim. E às vezes a desorganização é a sua conta bancária, a desorganização é a sua empresa com funcionários desmotivados, não respeitando você, são Sua rotina, você não se respeitando, não cuidando de você. Então, assim, pode ser várias áreas. Um relacionamento, às vezes, que não tá legal porque você tá continuando com as mesmas atitudes e não tem uma mudança. E a mudança, ela só vai acontecer se você assumir o leme ali da sua vida. Não é o outro, não é o governo, não é a empresa que vai mudar sozinha. É você. É você mesmo. Então, esse é o primeiro passo aqui. Você ter essa autorresponsabilidade. A palavra é essa. E que você também não se cobre tanto. Às vezes você não tinha ferramenta, não sabia. Então sempre há um dia para começar. Então se você está aqui com a gente até agora e não importa a sua idade, é hora de começar. Então que seja amanhã já, que seja hoje, a hora que você está assistindo esse vídeo, para você despertar mudança. E muitas vezes ter apoio vai te ajudar muito nessa otimização de tempo. Então ter um consultor, um mentor, alguém para te ajudar, pegar e encurtar caminhos, porque essa pessoa vai ter uma experiência técnica, ela vai ter uma experiência vivencial e ela vai olhar de fora com um olhar muito mais especialista para você. Então, tem essa visão que vai te ajudar bastante. Você vai me encontrar no @MárcioCarribeiro em todas as redes sociais e nas Sem Dívidas Bancárias. Então, @Sem Dívidas Bancárias também no Instagram, a minha consultoria de negociação de dívidas bancárias, para te ajudar ali a sair das dívidas, sair dos juros abusivos e ter um desconto aí de até 80% no seu débito. E se você é empresário, empreendedor e quer uma consultoria para organizar as finanças da sua empresa, fazer uma gestão profissional do seu negócio, MKR Gestão e Finanças, vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E já aproveitando, temos hoje o episódio 55 ou 55º episódio. eu não consigo falar. Então, você tem mais 54 episódios incríveis para trás. Então, aproveita a playlist, volta lá. Tem gente falando de várias áreas aqui do empreendedorismo, finanças, gestão, que vai te ajudar bastante. E as playlists aqui no YouTube para ajudar você no seu negócio cada vez mais. Quero agradecer, Cíntia, foi incrível ter você aqui. Uma aula realmente aí de organização, vários exemplos bem, bem práticos e até disruptivos, assim, de não padronizar aquela caixinha. Então, eu gostei muito da sua abordagem. Gosto muito, né, a gente estar ali convivendo ali, tendo bastante insights, né, do que você vem fazendo, resultados positivos lá no FBI Clube. Espero que logo implementando também na minha consultoria. E quero agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui. É muito bom a gente falar, poder ajudar, né, com uma dica, com um direcionamento sobre organização. Fico muito feliz e eu só agradeço. Muito bom. Linda, amei. Eu quero agradecer você também, que tomou conta de tudo aqui, já falou. Eu que convidei, né? Eu falei, vamos lá também, né? Eu domino geral mesmo, é sobre isso. Muito bom. De nada. Te amo. Também te amo. Quero agradecer a sua atenção. Te encontro no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.